Olha o homem aí, olha ele aí. Fala comigo, meu parceiro. Como é que tá, cara? Grande Alan, para mim é uma satisfação aí muito grande poder estar conversando, né, com a nação, né, principalmente a nação Urubu 81. E muito obrigado pelo carinho, né? A gente fica bastante feliz, principalmente aí pelo carinho, principalmente dos torcedores rubro-negros. Galera, vou contar logo um segredo pra vocês, né? Logo de cara. Porra, tô entrevistando hoje meu ídolo. Porra, não é te chamando de velho não, mas meu ídolo da infância, irmão. Eu metia gol no colégio e falava, Nélio, porra, então aí, a responsa. E não sou jornalista, não sou nada. Se eu fizer alguma coisa errada, Nélio, tu me dá esporra aí, valeu? A gente que fica feliz, né? Eu acho que esse carinho que a gente recebe, né, principalmente de torcedores rubro-negros, pelo Brasil todo e por onde a gente passa. Eu acho que é um legado, né? Eu acho que foram 20 anos aí dedicados a um grande clube, né? Dos maiores clubes do futebol mundial, que é o Flamengo. E a gente fica muito feliz, né? Principalmente pelo carinho dos torcedores para comigo, né? Principalmente pelo que a gente fez aí, os anos dedicados. Foram quase 20 anos ao Flamengo. Show de bola, meu irmão. Lembrando aí que essa live aqui, né, vocês estão acompanhando ao vivo conosco, depois ela vai ser salva, Nélio. Vai pro Facebook, vai pro YouTube, vai pro grupo de WhatsApp, então não se espanta se você receber um trecho dessa live no teu WhatsApp aí, porque explode geral depois aí. Rodrigo Arroz na área aí, Pô, grande pô, um abração para ele. zagueirão, né, Nélio? Muito tempo aí, era amigo nosso, né? Também comum aí, do Geilton. Tive o prazer de conhecê-lo. Uma pessoa excepcional, um grande jogador também, que teve uma passagem muito boa pelo Flamengo. E a gente aí fica feliz de principalmente aí poder estar falando, né, um pouquinho aí com ele. Galera, hoje a gente vai pegar esse negão aí pelo pé, tem pergunta pra caramba aqui, mas primeiro eu vou fazer uma minha, uma curiosidade minha, pô. Aí é contigo mesmo. Cara, esses dias eu entrevistei o Carlos Alberto Dias. Tava naquele jogão de 92 lá, na final. E ele falou um negócio, cara, que, pô, já tinha isso desde a minha infância. Né? E ele falou uma parada que confirmou. Tipo assim, ele falou, Alan, a gente chegou com vontade naquele jogo. Lembrando a todos os mais novos aí que o Carlos Alberto Dias jogou no Botafogo aquele jogo. Né? Nélio pelo Flamengo e o Dias pelo Botafogo. Foi naquele 3-0, primeiro jogo. A gente vai chegar lá também. Cara, teve uma bola na lateral. Os caras do Botafogo até então estavam correndo. Diz que você não vai nem lembrar. Você fazia isso quase todo jogo. Tu deu-lhe um carrinho, tu levantou grama, tu, porra, e a torcida vibrou que o Dias falou pra mim assim, Alan, eu olhei para aquele negão quando levantou, os olhos dele estavam desse tamanho. Eu falei, rapaz, o negócio vai ficar estreito pra gente hoje. Eu queria saber, Nélio, da onde vinha essa raça tua, cara? Isso aí era algo natural, seu, por onde passou? Ou a torcida do Flamengo também tinha participação nesse negócio, cara? Com certeza, né? Eu acho que isso era natural, né? Meu também. Já nasci com essa característica. Eu sempre fui um jogador que sempre me empenhei dentro de campo, né, Alan? Eu acho que quando você veste a camisa do Flamengo, você tem que dar o máximo e o melhor de si dentro de campo. E eu sempre carreguei com isso dentro de mim. Eu acho que o futebol a gente desenvolve, mas a torcida do Flamengo, principalmente, você pode até perder, né? Mas perder correndo, perder se dedicando, perder dando sangue dentro de campo, fica mais tranquilo. E eu sempre tive isso comigo desde a categoria de base, né? Eu acho que para você para jogar no time do Flamengo, eu acho que é um fator primordial que você tem que adquirir, que é a raça, a vontade, né? A gente fala é a vontade e a raça de jogar. Mas você tem que ter futebol também. Só a raça não adianta. Então, eu sempre carreguei com isso. Nesse lance que você está falando do Carlos Alberto Dias, realmente a gente entrou com sangue nos olhos. O Botafogo tinha uma grande equipe, né, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabia que era importante que a gente fizesse um grande jogo, principalmente nesse primeiro jogo, que era o jogo primordial para a gente, porque o Botafogo na época jogava por 2 empates. E a gente tinha que ganhar Verdade. de qualquer jeito aquele jogo. E eu acho que a semana que nós passamos, com algumas coisas, né, que falaram muito que o time do Botafogo era melhor do que o nosso, que o Botafogo iria ser campeão, a gente ficou mordido com aquilo. Porque a gente no vestiário também, o Júnior, né, reportava, eu lembro muito bem de um certo jornal que todo mundo conhece, que era um Rosa, um jornal Rosa, que todo mundo lia antigamente, é o Jornal dos Esportes.
e do saía muito esporte. da do Botafogo. Já ganhamos, vamos ser campeão, nós temos o melhor time. O Júnior reportava aquilo dali e prendia no vestiário. Então, quando a gente chegava para Ah, treinar, a gente via aquilo ali. Né? E sabia que seria importante a gente fazer um grande jogo. E, sem dúvida nenhuma, o primeiro jogo foi primordial. Eu acho que todo mundo jogou muito bem. Acho que foi, assim, durante o campeonato todo, eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos, assim, durante os 45 minutos. O Botafogo não conseguiu ver a cor da bola e, sem dúvida nenhuma, eu acho que ali ficou meio encaminhado, principalmente por perto do campeonato. aquele segundo tempo que vocês fizeram também na fase de classificação, a gente vai entrar nesse tema de 92, né? Mas aquele jogo contra o Santos também, aquele segundo tempo foi maravilhoso também, que selou a classificação. Se eu não me engano, foi 3-1, que o saudoso Gaúcho matou uma bola no peito, nem era muito a praia dele, fez um gol, Gaúcho fez um gol de Nélio. É isso? Matou no peito e... Não, nesse jogo contra o Botafogo, eu fiz o primeiro gol, né? Eu fiz o primeiro gol matando a bola no peito. O segundo gol foi do Júnior. O Júnior bateu um mini córner, foi uma falta lateral, né? Na torcida, em frente à torcida do Flamengo. E o Gaúcho fez o terceiro num lance meu. Escorregou. Eu peguei uma bola no meio campo, carreguei quase até a entrada da área e olhei para trás. O Gaúcho não fazia gol há muito tempo, ele estava incomodado com aquilo. Ele tropeçou na bola, sem querer ele conseguiu tropeçar na bola e bateu muito bem de canhota, a bola no ângulo do goleiro Sérgio, que eu lembro muito bem que era o goleiro do Santos. E ali praticamente selou a nossa classificação, porque a gente também tinha que torcer para um resultado do Vasco, estava jogando com o São Paulo naquela ocasião. O Vasco estava ganhando, depois surgiu muita polêmica sobre esse jogo, que a torcida do Vasco mandou o São Paulo entregar o jogo. Teve isso. Paulo, exatamente. Mas todos os times, o Flamengo, o Santos, o São Paulo e o Vasco, os quatro na última rodada tinham chance de classificar. Então todo mundo tinha que ganhar. Aí ficou aquele negócio que o Vasco tinha que entregar, não tinha que entregar, o Vasco tinha que ganhar. E aí a gente fez a nossa parte, que foi ganhar do Santos, o Vasco acabou ganhando do São Paulo, e aí acabou a gente classificando para a final contra o Botafogo. Lembrando que o Vasco, nessa ocasião, meteu 3-0 no São Paulo, lá em São Januário. Né? Ganhou com propriedade, né? Então, meu irmão, tua memória tá muito boa, mas 92 é mole. Vamos voltar mais um pouquinho no tempo para testar a memória do homem? Vamos ver se tá boa mesmo? Cara, Nélio, Gilberto, aquela família só de boleiro, foram criados aonde? Jogou pelada por onde? Como é que foi essa parada aí? Pô, a gente é de Vila Isabel, né, cara? Bairro do Noel, bairro de Noel. Pô, sambista. A família, assim, são uma família de jogadores, né? Praticamente são 7 homens e uma menina. Praticamente meus irmãos todos jogaram, né, futebol. Alguns foram profissionais. O único que não foi profissional dos irmãos foi o Rodrigo, que é o mais novo, mas jogou futsal bastante tempo, jogou no Flamengo. Tem o Edmilson. O Edmilson teve passagem no Flamengo, jogou também em outros grandes clubes como profissional. Vem o Gilberto, né, que praticamente todos conhecem, que jogou nos maiores clubes de futebol brasileiro. Tem o Nilberto também, que começou no Fluminense, jogou fora do país há bastante tempo. Eu, e tem o meu irmão Neném, Nilderson, né, que chama de Demel. Começou no Itaperuna, depois jogou no Porto Alegre, se profissionalizou aqui no Brasil e jogou muito tempo fora. Jogou no México, jogou na Costa Rica, jogou em El Salvador, se naturalizou salvadorenho para poder jogar a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Enfim, a minha família sempre teve esse DNA, né, cara? Eu acho que isso vem do meu pai, dos meus tios. A gente mora na rua, né, na Silva Teles, ali na rua da Padre do Salgueiro, onde que tinha um campo que se chamava Confiança, e ali a gente começou o bate-bola mesmo, desde criança, aí com 4, 5 anos de idade, a aperfeiçoar, né, alguma coisa que o dom que Papai do Céu deu a gente. Show de bola. E teu irmão, né, o famoso Gilberto, é lateral esquerdo, mania de jogar a Copa do Mundo que ele tem, jogou logo duas, jogou 2006, 2010, né, e também, só por essa piscadinha de olho aí, né, muito orgulho do Maninho, né? Jogaram muita pelada junto, né? Acho que são 5 anos de diferença, né? Você pro Gilberto? Sim, quase 6 anos, né? Praticamente Há 6 6 anos. anos. A gente foi tudo criado junto, né? E família grande, né? Fora os amigos que tinha, ainda tem a família.
a gente sempre procurava, sempre que tinha um futebolzinho, né, que a gente fala, uma peladinha, a gente sempre, até hoje, né, a gente tem lá o nosso time lá, que são os times dos irmãos, né, que a gente faz praticamente quase todo final de ano, uma brincadeira lá em Vila Isabel, com o pessoal lá que a gente conhece de infância, e a gente teve isso, um DNA muito bom, que a gente, graças a Deus, o Papai do Céu deu a gente. Como eu falei, o Gilberto assim, foi o que mais se destacou, porque teve essa passagem também na seleção brasileira e jogou nos grandes clubes de futebol brasileiro, né? Jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, jogou em vários times. E foi campeão, não só no Brasil, mas como lá fora também. Mas a gente fica feliz por ele, né? Algumas situações, outros meus irmãos também jogaram fora do país, tiveram passagem muito boa no México, no Toluca, enfim. Então a gente fica feliz principalmente pela família, pelos irmãos. E é difícil, né? Você ter uma família de praticamente 7, 6 irmãos juntos e praticamente todos terem um dom para o futebol, mas a gente só tem que agradecer a Deus mesmo, ao Papai do Céu. Numa família inteira, Nélio, é difícil ter um jogador. A família foram irmãos. Pô, muita. É o DNA mesmo, cara. Não tem jeito. Tem jeito. Ou é a água lá, tem que ver tem que fazer um estudo naquela água lá. A minha mãe, Então, cara, tem que perguntar depois lá. que ela até jogava bola também, ela falou que jogava, caramba, mas não. Então, cara, na realidade, assim, eu vou te falar uma opinião minha, não sei a galera que está assistindo, inclusive, quem estiver assistindo posteriormente pelo YouTube, pelo Facebook, por onde for, segue o Nélio no Instagram, irmão. Não precisa nem me seguir, mas segue esse homem aí. Pô, quem não seguiu o Nélio, desculpa. Quem não seguiu o Nélio não é flamenguista, irmão. Tu é vascaíno, tá intocado aí, tá com a camisa do Flamengo quando o Vasco por baixo. Então, segue esse homem aí. Cara, pra mim, a gente vai entrar nos números aqui também, né? Pô, na minha opinião, eu não conheci muitos craques pelo Flamengo, nasci em 80, vi muita fera. Ó, o Rodrigo Arroz já correu lá. Boa, Rodrigo. Moleque, tu lá, Rodrigo, vou te pegar, hein, filho. O Rodrigo Arroz falou que tá arrebentando no futebol, né? Ele nunca vi, só vejo ele perdendo, filho. Não sei de onde que é isso. Que pessoa magnífica, né, cara? Como eu falei já antes aqui, a gente tem que falar, porque quando o ser humano é do bem, né, cara, aí a gente tem a felicidade de conhecer muita gente, mas eu tive a felicidade de conhecer o Rodrigo, né, cara? E um menino simples, estava ainda no Flamengo ainda, então, assim, uma capacidade muito boa, e a gente tem que falar das coisas boas, cara, dos amigos bons. Com E ele, certeza. assim, para mim, é uma grata surpresa, né? Porque eu não o conhecia até então. E com toda a humildade dele, a gente fez uma amizade muito grande. E a gente sente saudade, né, cara? Que ele depois subiu também, depois seguiu a carreira dele aí. Quem sabe aí em breve a gente poder bater um papo legal aí, que é uma pessoa maravilhosa. Você deu sorte, Rodrigo. Tu deu sorte que tu pegou pouco do Nélio, não precisou marcar esse cara aí, rapaz. Não tem até ver só. Ele com esse fechamento dele com o Fábio Luciano lá, eles formam a duplinha dele de futebol, ele é sinistro de bater, Nélio. Eles viajam tudo que é lugar batendo nos outros aí, mas deixa ele que ele tá na minha mira. Aí, Nélio. Hã? Tem um dom. Porra, isso aí, mano. Eu não. O futsal, como muitos garotos, né, foi o teu start, né, cara? Começou pelo futsal, passou por várias escolinhas, conforme falava antigamente, né? Ia por escolinha, até chegar no Flamengo. Como é que foi essa história aí, irmão? Quais foram as escolinhas? Passou por onde? Eu comecei, né, cara, assim, o primeiro clube mesmo que eu passei, como eu falei que eu sou ali de Vila Isabel, tem o Renascença, né, que hoje tem até um pagode lá de segunda-feira, que é o Pagode do Trabalhador, né, cara, um pagode aí maravilhoso que tem lá também. E ali eu comecei a jogar o futsal porque o meu irmão também jogava numa categoria, 2 categorias acima de mim. Eu era praticamente menino e ele já era adulto. Né? E ali foram os primeiros saída do Confiança, que era um campo, né, com dimensões de 11 jogadores para o futsal, foi o meu primeiro clube. Mas só que ali não era federado. E a gente só ia mesmo para jogar os domingos, né, que era um encontro, a gente marcava um encontro, tinha um treinador, e ali a gente começou a dar os primeiros pontapés mesmo de futsal. Saindo dali, eu fui para o Grajaú Tênis. Aí sim, aí eu já fui federado, né? Um amigo meu foi ver esse jogo meu lá no Renascença e me convidou para ir para o Grajaú disputar o campeonato. O Grajaú era um dos grandes clubes, né, do futsal
na época, tinham grandes jogadores, e eu tive a felicidade de ir para lá, e foi meu primeiro clube a ser federado mesmo para jogar um campeonato de federação. Então foi uma felicidade muito grande, muito aprendizado, garoto ainda, menino, né, cara? E dali eu tive a felicidade de jogar no Grajaú Tênis, joguei um pouquinho no Grajaú Country, é bem perto. Tive uma passagem rápida no São Cristóvão, foi onde que eu tive a felicidade de conhecer o Djalma. O Djalma já jogava no São Cristóvão na época. Dali eu fui para o Fluminense, joguei no Fluminense também futsal. E logo depois eu fui para Atlântica Boa Vista. Era Atlântica Boa Vista ainda, não era nem Bradesco. Era azul e branco, né? Que chamava Atlântica Boa Vista, onde que eram os celeiros, os principais jogadores do Rio de Janeiro era Bradesco. Aí depois, Atlântica, depois virou o Bradesco Atlântico. E ali a gente já tinha um regime, né, de futebol empresa, porque a Atlântica ela exigia isso. A gente treinava até às vezes em 3 períodos. Treinava de manhã, de tarde e à noite. Eles davam esse suporte para a gente. E sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito grande, como você tem que se tratar, né, tratado dentro do clube de empresa, as normas que eles te dão condições, mas você tem que exercer aquelas normas tudo direitinho, te dava almoço, quando você podia também até dar uma descansada lá. Então, assim, cara, um aprendizado maravilhoso. Eu tive a felicidade de ganhar praticamente todos os campeonatos nas categorias de base, né, de futsal, e dali foi, assim, o pontapé para chegar ao Flamengo. E aí, o casamento perfeito. Chega Nélio no Flamengo, naquele timaço do Flamengo. Como é que era? Era o quê? Expresso? Como é que era o nome que dava? Aquele time. O Flamengo chegava, explodiu o time, a categoria de base ali. Parecia que vocês nasceram juntos, na maternidade, aí deram uma bolinha para cada um, que era um entrosamento que não era um entrosamento raro para uma categoria de base. Eles pareciam um time já formado de profissionais que jogavam junto há 10 anos. Como é que você explica isso, cara? A tua chegada lá, e como é que foi essa parada lá? E aí, exatamente, né? Eu saindo da Bradesco, né? Alguns olheiros do Flamengo, na época, Fala Fino, foi ver um jogo nosso. Eu já conhecia o Djalma também estava na Bradesco, e ele selecionou alguns jogadores para ir fazer um teste no Flamengo. Né? Na época chamou o Luiz Antônio, que também saiu do futsal, né? O Fabinho, que também jogava também futsal, se eu não me engano, no Grajaú Tênis, eu estava em outra categoria, e foi uma leva assim, de praticamente 10, 12 jogadores que jogavam futsal para fazer um teste no Flamengo. E praticamente todos ficaram, cara, todos ficaram, né? Porque a qualidade que a gente tinha já no futsal já era enorme. E aí a gente juntou no campo e ali a gente já tinha alguns conhecidos também. Cara, aí a gente fez um time magnífico. O Flamengo acreditava muito nessa geração nossa, né? Praticamente depois da geração de 80, era a geração que o Flamengo mais acreditava. Como eu falei, desde mirim, infantil, juvenil, 3 anos de juniores, nós ganhamos todas as categorias, seguidamente. Fizemos assim um elenco muito forte. Já encontramos lá o Marcelinho, chegou depois, o Paulo Nunes, que veio de Goiás também, chegou um pouco depois, o Júnior Baiano veio da Bahia também, chegou um pouco depois. E, cara, a gente fez assim um elenco formidável, porque a gente tinha idade, pegava praticamente 3 gerações de 70, 71 e 72. Então, cara, a gente criou um grupo assim maravilhoso, grandes jogadores que fizeram história, não só no Brasil, mas como fora também. E ali foi um pontapé muito grande para que a gente desse sequência, principalmente no nosso futebol no profissional. Esse cara que entrou aí falou que fazia gol pra caramba também, né? Eu acho que é caô dele, tal de Bujica. Sabe quem é esse cara? Bujiquinha, então. Bujiquinha ano antes da gente, né? Pô, grande Bujica, pô, cara, era nosso também. Tá na área aí. Quase com a gente, né? Juvenil, acho que chegou novinho lá também, Bujica, juniores. Foi campeão com a gente, pô, um grande centroavante, cara. Pô, Porra, o cara botou água no chope do Vasco lá, rapaz. O Bebeto estreando. Bujica definia. Bujica era botar para ele, filho. Tinha uma força e sabia finalizar muito bem com as 2 pernas, né? Ambidestro, né?
E a gente já teve algumas participações aí com ele aí, alguns jogos aí fora. E é um grande amigo, uma grande pessoa, um grande ser humano. E a gente fica feliz aí de poder também estar aqui na live aí, ele está prestigiando a gente. Grande Budiquinha, um beijo Era para demais. Diego Alves Sósia, a rasca da torcida aí, que é o Sósia também, mais querido do mundo, Jorge Chianelli. Pô, só fera aí prestigiando. Show de bola, cara. E esse negócio, o Bugica já chegou aí falando tal de marreco. Quem é marreco, cara? Qual é esse apelido aí, Nélio? Saiu da onde isso? Então, cara, esse marreco foi o que eu te falei. Eu ainda era jogador lá do Rena, quando eu saí do Renascença. Quando eu saí do Confiança, ia para lá jogar, não era federado, como eu falei, com meu irmão mais velho, ele já jogava numa categoria bem acima da minha. Pô, eu cheguei, era garotinho, né, cara? E o apelido dele era Marreco, porque ele cortava o cabelo antigamente, né, quando você ia para o exército, cortava o cabelo bem requinho, né? Falava que era reco. Mesmo estilo um pouco do seu, assim, bem baixinho. Aham. Bem requinho, reco, né? E aí colocaram o apelido dele de Marreco. E aí, como eu era o mais novo, era o irmão mais novo que estava ali na categoria de base, aí me botaram Marrequinho. Ah, quem é Marreco? Ah, Marreco, então Marrequinho, Marrequinho, Marrequinho. E ficou Marrequinho até quem me conhece mesmo lá de trás, como o Bugico, né, se chama de Marreco, não tem jeito. Aí, cara, veio a Copa São Paulo de futebol júnior. Vocês já vinham ganhando tudo, a confiança lá em cima. E na Copa São Paulo só justificou esse trabalho que vocês já faziam na base. E vocês vieram igual um rolo compressor, cara. Teve um jogo lá contra o Corinthians. Conta pra nós aí. Foi o quê? Foi 1-0, Nelly? Foi quanto esse jogo? Pô, nem fala, né, cara? Foi 7, né? 7-1. 7-1, filho. É 7-1, né? É. Jogo assim para selar praticamente a nossa campanha. A gente ainda não estava na final, mas a campanha que a gente vinha fazendo na Taça São Paulo foi uma campanha muito boa, né? Maravilhosa. E o que a gente está falando, o Flamengo acreditava muito na nossa geração, até então o Flamengo não tinha vencido essa competição. O Flamengo já tinha levado para lá grandes times, né? Grandes jogadores, e nunca tinha vencido uma Taça São Paulo. E o Flamengo acreditava muito, né, na nossa geração, pelo que a gente vinha fazendo nas outras categorias, infantil, juvenil, juniores. E esse ano que a gente foi disputar, estava praticamente todos esses jogadores: Djalminha, Marcelinho, Júnior Baiano, eu, Paulo Nunes, Marquinhos, Fabinho, Júnior Baiano, né, o Mário Carlos era um grande lateral, Piá, né, o Tita, enfim, jogadores assim, cara, diferenciados. E a gente foi para lá muito confiante, né? O nosso treinador Ernesto Paulo. Fizemos grandes jogos, conseguimos bater, né, a equipe da Portuguesa, que tinha um timaço. Na época jogava o Denner, jogava o Bentinho, Porra, jogava o Simval, pera. Chico. Enfim, cara, sim, time magnífico. Tanto que a gente foi campeão da Taça São Paulo e a Portuguesa foi campeã em 91, com esses mesmos jogadores. E Rapaz, que esse trio, hein, cara? Bentinho, Simval e Dene, hein? Dene Portuguesa, vindo de trás. para você ver, tinha um timaço e a gente fez grandes jogos, né, cara? Principalmente contra a Portuguesa, que era uma grande equipe, contra o Corinthians, né, que nós ganhamos lá de 7-1. Djalminha fez 5 gols, né, naquele jogo. Eu tive a felicidade de fazer o primeiro e o Piá fez o outro gol. Cara, aí a final foi contra o Juventus, né? Ganhamos de 1-0 com o gol do Júnior Baiano. Ali eu acho que selou, né, cara, a nossa campanha, que nos credenciou, né, principalmente esses jogadores que fizeram essa grande Taça São Paulo, a subir praticamente aí 12, 13 jogadores para a equipe profissional. Esse cara aí que entrou aí, que não narra nada, narra, pô, voz ruim pra caramba, tal de Emerson Santos. Pô, Emer Show. cara, Narra pouco, Nélio? saudade, grande Emerson, pô, amigão também. Entrou uma amiga minha aí também, a Rosângela, né? Grande amiga também, um beijão para ela, deve estar acompanhando aí, com certeza. Cara, o Emerson é um cara espetacular, né? Tive a felicidade de trabalhar lá na TV Fla com ele, um cara, um narrador espetacular, a gente só vem ali por fora, tentando, né? Porque a gente, alguma prática, tem que pegar com essas feras. E, pô, só tem que agradecer a ele pelo carinho e toda a TV Fla, que a gente fez aí alguns jogos muito legais aí. A gente só tem que agradecer e ter gratidão, principalmente pelas essas pessoas que nos abraçam muito bem.
Fizemos uma live esses dias, eu e o Emerson. Ele fez uma simulação aí. O cara narrou a final do Mundial. Flamengo e Barcelona, né, Emerson? Rapaz, um gol do Everton Ribeiro. Vai chegar, E, vai pô, chegar, com certeza. rapaz, não sei se foi narração ou profecia, mas Pô, que vai, se cumpra, filho. Foi, arrebentou. passou perto, mas tem muita água ainda, vai correr nessa estrada aí e a gente tem tudo para isso. Complementando o ano de 90, interessante. Você joga a copinha e você também está disputando título no profissional. Como é que é esse negócio? Foi o que eu falei, né? Depois dessa Taça São Paulo, subiram praticamente aí quase 14 jogadores para a equipe profissional. Caraca. Nos deu o credenciamento para que a gente fizesse parte de um grande elenco também que o Flamengo tinha e já estava disputando a Copa do Brasil. Alguns jogadores tiveram a oportunidade de começar jogando, como o Piá, o próprio Rogério também jogou alguns jogos importantes. Eu não fui titular porque eu já tinha praticamente, o Flamengo já tinha uma base muito forte, principalmente no ataque, né? O ataque era o Renato Gaúcho e Gaúcho, só isso, né? E ali no meio campo, Caraca, porra. e o Flamengo fez aí grandes jogos, né? Empatou, ganhou do Goiás na final, né? Em Juiz de Fora, com 1-0 o gol do Fernando zagueiro, que tinha uma grande equipe também. E aí fomos jogar a final lá no Serra Dourada, onde que foi 0-0. Eu tive a felicidade de entrar naquele jogo, no lugar do Bobô, na época. O Bobô, Pô, joguei boa. 30 minutos ali. Cara, e foi uma felicidade muito grande, porque assim, foi o primeiro título nacional da gente, né? A gente até então não sabia a dimensão de ganhar um título nacional. Apesar da Copa do Brasil não ser a Copa do Brasil que nós temos hoje, todo o aparato, até mesmo financeiramente, mas para a gente foi muito importante. A gente ali, pô, cara, foi assim, um êxtase. Eu, particularmente, porque eu tive a felicidade de poder entrar na final. E os outros companheiros também, pode ter certeza que foi assim, uma gratidão muito grande por ter feito e parte principalmente daquele elenco. Você ganhou a Copa São Paulo em 90. Quantas Copas o Flamengo tinha ganho até ali? Copa, Copa São Paulo. nenhuma, Quantas Copas São Paulo? nenhuma. E Copa do Brasil? Quanto tinha ganho? Em 90, É. foi a primeira. Porra, então tá um pé quente do caramba, hein, negão? Aí, tu já chegou com o pé na porta, né, filho? Foi a primeira. A Pô, primeira. arrebentou, filho. Em 90 tu ganhou 2 títulos inéditos. A Copa do Brasil, originalmente, né, ela começou em 89, né? A primeira Aham. foi, acho que não me engano, foi o Inter, né, que foi campeão, e seguiu Internacional, importante. em 90. Porra, show de bola, irmão. E Beijão aí a... também, amigo nosso, Diego Portugal, a galera toda aí curtindo a gente aí. Beijão pra essa galera que Pô, Nelly, a galera tem muita dúvida também, mano. Tu tomava energético quando tu jogava contra o Vasco, cara? O que era aquilo? eu nunca tomei Você nada. crescia, você jogava bem sempre, mas contra o Vasco você crescia. Pô, só um exemplo. Teu primeiro jogo no profissional, teu primeiro gol no profissional foi contra quem? Friburguense, Cabo Friense, foi contra quem? Vasco. Pô, tá sacanagem. Vai ter um carrasco assim lá em São Januário, Deus me livre. Como é que era esse negócio, cara? O que acontecia contra o Vasco? Era motivação a mais mesmo? Fala, pô, a gente cresceu vivendo isso, né, cara? Não tinha jeito. Pô, A gente, pô, desde mirim, desde 12 anos, 10 anos de idade, a gente sabia que podia perder para todo mundo, mas para o Vasco não. O Vasco tinha que ser diferente, né, cara? E verdadeiramente, assim, sem brincadeira, né, o Vasco foi o time que eu mais fiz gols. O Vasco dos Cariocas foi o time que eu mais fiz gols. Eu tenho alguns jogos memoráveis contra o Vasco, né? Inclusive, como eu falei, foi o primeiro gol que eu fiz como profissional. A gente ganhou de 1-0. Depois tiveram outros jogos importantes. A semifinal de 92, onde nós ganhamos também de 2-0 contra o Vasco. Então, assim, cara, o Vasco, na minha vida, foi muito marcante, porque eu fiz grandes partidas, como você mesmo está falando. Muita gente também fala muito isso, né? Que contra o Vasco eu parecia que descia um espírito em mim e eu corria até mais do que o normal, mas não era, cara. A gente sabe que contra o Vasco a gente tinha que dar o máximo, não só contra o Vasco, mas como os outros também. Mas o Vasco na época era o nosso principal rival, né? Porque tinha uma grande equipe também, tinha grandes jogadores e a gente de maneira nenhuma gostava de perder para o Vasco. Até hoje também.
Nem peteca, nem bola de gude, nada, filho. Tem que ganhar do Vasco em tudo. E eles que corram atrás, porque deu certo, irmão. Teu legado tá até hoje aí de pé. Ah, legal, cara. A gente fica Aí muito. ô Nélio, meu repórter, né? Eu tenho um repórter aqui também. Rodrigo Arroz, fera demais, foi lá e captou uma mensagem aqui maneira que eu acho que nem você sabe disso. Hoje, como é que é a parada? Completam 32 anos que você estreou pelo profissional, irmão. Na data de hoje. É? 28/5/1988, se eu não me engano, foi contra o Goitacás, um 6-0. Me corrija se eu estiver errado. Porra, que isso, foi isso mesmo. Isso mesmo, cara. Pô, tá vendo? Que felicidade, né? Porque esse jogo foi a minha estreia mesmo no profissional, não como titular. Né? Foi um jogo contra o Goitacás, eu lembro em 88. O Flamengo tinha uma grande equipe, cara. O Flamengo, você jogar com esses grandes jogadores, tinha o Bebeto, tinha Andrade, tinha Edinho, tinha Pô, Aldair, fera. tinha Leonardo. Enfim, pô, eu era garoto, né, cara? A gente Foi lá tava. em Campos, Eu no era, Godofredo Cruz? eu era juvenil ainda. Não, mas digo campo. Foi lá jogar em Campos contra o Goitacás? Na Gávea. Hã? Na Na Gávea. Gávea? Jogo na Gávea, na Gávea. Na Gávea. E o Bebeto acho que fez 4 gols nesse jogo. 4 ou 5. Se Caraca. for pegar aí, E aí, durante o treinamento, o que acontece? O profissional treina e alguns jogadores são relacionados para fazer treinamento com o profissional. E eu fui relacionado na época, eu era juvenil, e o Carlinhos foi treinar, né, com os profissionais, é, foi treinar com os profissionais e chamou eu e o Rogério para fazer parte do treinamento. Nós fomos fazer o treinamento e durante a semana você fica naquele negócio, né? Ah, profissional, treinando profissional, tem que descer. E aí tá tudo bem. Até então a gente não sabia que iria ser integrado para fazer parte do jogo. Quando chegou sexta-feira no coletivo, saiu o nosso nomezinho lá na relação. Nélio Rogério relacionado com o jogo Flamengo contra Carlos. Caramba. Caraca, cara, pô, a gente não esperava, não tinha levado nada de roupa, que na época a gente leva, até hoje se leva. E a gente foi para concentração, cara, assim, eu passei assim os melhores momentos da minha vida, porque a gente é juniores, mas não está integrado ao profissional. E quando você está integrado ao profissional, cara, você vê os caras de perto ali, Bebeto, pô, Edinho na época, Leonardo, Aldair, Andrade. Cara, tu via assim os caras, porque a gente acompanhava, mas não estava perto. E hoje a gente já estava perto, fazendo parte do elenco para um jogo importante, que era o jogo do profissional. Pô, aquilo ali foi sensacional, cara, espetacular. A gente foi pro jogo, a gente não vai nem entrar, eu conversava muito com o Rogério, a gente ficou no quarto. Acabou o quê? Pô, o Flamengo arrebentou no jogo, o Bebeto fez 5 gols, o Carlinhos chamou a gente. Ó, vem cá que vocês vão entrar. Caraca, vamos entrar? Vamos entrar. E aquilo ali foi espetacular, Cara, porque a gente não esperava entrar, acabamos entrando, né, cara, jogando com essas feras todas, entendeu? Foi a primeira oportunidade que a gente teve como profissional, eu entrei no lugar do Andrade, para você ver a responsabilidade. E foi espetacular você jogar ali, eu joguei uns 20, 25 minutos, no meio desses grandes jogadores que a gente admirava, que a gente ia para o Maracanã para vê-los jogar, e a gente agora estava fazendo parte daquele elenco ali. Foi muito emocionante, cara. Foi muito e o emocionante. maneiro que o Carlinhos foi ofensivo, né? Porque tirar o Andrade Mas pra já botar o Nélio. tava 5, né? Falou, botar esse moleque aqui já pra eternizá-lo na frente lá, novinho. Ó quem tá na área aí. Ah, esse não era bom zagueiro, não era, Nélio? Tal do Moser? Fala pra mim. Mozer. O O Mozer, maior da história. a gente era criancinha, eu vou contar a história, porque é a história, né, cara? São histórias assim vividas. A gente é mais novo, né, que o Mozer, né? E a gente assistia, cara, esses caras treinando, né, cara? E a gente viu o Mozer. Que jogador. Que jogador. A gente tem que ser grato, porque a gente tinha referência. A gente tinha referência desses caras já. A gente ia para lá, para Gávea, novinho, assistia o treinamento. A geração dele, né? Andrade, ele, Zico, Adílio, enfim. Esses jogadores, de alguma forma, eles contribuíram muito para a gente, porque a gente tinha referência. Né? E a gente um dia sonhava ser um jogador, estar perto deles,
Cara, e fazer parte, estar no elenco, estar do lado desses caras assim, algo inexplicável, de verdade. Na minha opinião, o maior zagueiro da história do Clube de Regatas do Flamengo, Moser. E vou pegar ele pelo pé, hein? Vai fazer live com a gente, quero você com a gente, Nélio, no dia que ele fizer, hein? Pô, ele é fera demais. Manda um abraço pro Guto aí, ó, parceirão meu, Guto Borracheiro também. É borracheiro, Guto Borracheiro. parceirão, amigão meu aí, mandando um beijão pra ele. Pera, grande abraço, Guto. Cristina Carvalho aí também, do Nação Urubu. Grande Cristina, um beijão. Tamo junto. Meu irmão, aí vem o Carioca de 91. Aquela liderança de 80, né? Vocês ainda não tinham o Júnior ali. Agora, já na década de 90, quando você já estava já estava estruturado já no profissional, em 91, vem o Carioca e tem o Júnior ali como principal líder cabeça, o Zinho voando, você já voando, Paulo Nunes arrebentando, Gaúcho metendo gol, o time encaixou, né, Nélio? Encaixou. Se bem que o Júnior e o Zinho já faziam parte da Copa do Brasil, né? Em 90. Sim. A década de 90 já tinha eles. Então, e aí esse time de praticamente de 90, alguns jogadores saíram. E ali, né, a nossa geração, como você gosta de falar, com sangue nos olhos, querendo o nosso espaço, né, querendo a nossa oportunidade, foi nos dada essa oportunidade. O Carlinhos, depois que assumiu, ele deu essa oportunidade. A gente tinha, né, alguns grandes jogadores, né, já experientes para a época, né, mas tinha a nossa geração subindo. E aí foi feito um time assim magnífico também, né, Carioca de 91, que tinha uma espinha dorsal muito boa, né, Zé Carlos, tinha o Gilmar, que jogava por ali, tinha o Fabinho, o Júnior Baiano, o Gotardo, o Piá, né, o Idemar Júnior, Izinho, Paulo Nunes pela direita, o Gaúcho era o centroavante e eu pela esquerda. Juntou uma espinha dorsal muito boa de jogadores experientes e pelos lados foi colocando a garotada. E a gente acreditava muito, né, no nosso potencial. O Flamengo e o Carlinhos, né, que era o nosso treinador também, acreditava muito na gente. E a gente fez um belíssimo campeonato, combinando aí com 4-2, né, no Fluminense. No 4-2. De virada. De virada. O Fluminense fez. O Wesley fez 2 gols naquela época. Grande 2 gols. Fez um golaço no primeiro tempo de cobertura no Gilmar. Também grande artilheiro, né? Saudoso também, né? É verdade. E aí a gente conseguiu virar o jogo naquela partida. O Júnior jogou demais, o Zinho. Enfim, a gente merecia. Eu acho que pelo que a gente fez durante o longo campeonato, a gente merecia ganhar aquele título carioca de 91. Até o Idemar, que não era de fazer gol, rapaz, fez gol naquele jogo. Fez um gol de cabeça. Foi? Na vida dele. Um gol de cabeça. Depois... 2 caras que não era muito de fazer gol, era o Idemar e o Charles Guerreiro, né? Pô, ali era difícil, cara. O Charles até mais, né? Mas acabou que ele fez o gol, né? O Idemar, o Gaúcho depois fez o segundo. E o Zinho fez o terceiro, numa ajeitada de cabeça que eu dei. Pegou, fez um golaço de fora da área. Golaço. O Júnior acabou fazendo o 4º gol na tabela pro Zinho. Um abraço pro Tiagão, moderador que tá na área. E nesse time tinha um montão de fera. Mas e quando o cara carrega o apelido de fera, que tá na live aí? Marcelo Salles, o fera. Pô, saudade do Marcelo, cara. Que cara espetacular também. A gente pô, só tem fera. Alan, só tem fera nessa tua live, cara. Marcelo... Aí, pô, na minha não, na sua. Culpa tua, não tem nada a ver com isso não. A gente joga futebolzinho segunda-feira, pô, eu jogo ali na frente, ali, cara, o Carlinhos Cortaz, queria mandar um beijão pra ele também, ali no Recreio, na Barra, e o Marcelo joga ali atrás, né, cara, ó, é só no tornozelo, não deixa não deixa passar nada. Mas, irmão, do pescoço pra baixo é tudo canela, filho. Ele não dá mole não, cara, olha pra ele assim, Marcelo, pô, é sério, ele é sério, então beleza, então tá. Cara, espetacular. Fiz uma live com ele agora, acho que foi ontem ou antes de ontem, né, Marcelo? Acho que foi antes de ontem. Tá o Luiz Lima na área também, nosso ADM. Agradecer a todos aí que estão participando conosco. Cara, aí vem a parte boa, né? A cereja do bolo, né, cara? 1992. Conta um pouquinho dessa história pra nós aí, Nélio. O time não vinha bem, né? Que história, né, cara?
Foi praticamente aí o nosso time de 91, né? Campeão carioca de 91. E foi um campeonato muito difícil, né, assim, pra gente, porque a gente também estava em transição, tinha uma espinha dorsal muito boa, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil, né? E a gente ali começou com alguns altos e baixos. Eu não peguei os primeiros jogos porque eu estava na seleção pré-olímpica, né? A gente estava disputando a pré-olimpíada para Barcelona, no Paraguai. Eu estava integrado à seleção na época, o treinador Ernesto Paulo e alguns jogadores do Flamengo também estavam disputando. Então eu não peguei o começo do campeonato. E aí a gente acompanhava. Tava você e mais quem por lá? Não lembrava desse detalhe, não. Pré-olímpico. A gente acabou não classificando, né? A gente tinha um time Não, maravilhoso. mas tinha mais quem do Flamengo lá contigo? Tinha mais alguém do Flamengo? Eu, Hum? Marcelinho, eu acho que o. Não, o Marquinhos não estava, não. Acho que só tinham dois, eu e Marcelinho, na época. Entendi. Djalma tava fora? Djalma estava fora. Djalma estava fora. Djalma já estava no profissional, estava jogando profissional. É. Não tinha. Só foi, eu acho que eu e o Marcelinho, nesse pré-olímpico. E a gente acabou não classificando. A gente tinha um time também, pô, cara, só jogador. Cafu, Roberto Carlos, Márcio Santos, eram os zagueiros. Aí tinha Denner, tinha Elivelto, tinha. Cara, só assim, jogadores assim. Elber, né, que jogou bastante tempo Sim. fora, né? Jogou na Alemanha. Cara, assim, um time maravilhoso, Dejaí, e a gente acabou não classificando, infelizmente. A gente sabe Massa. que para classificar, né, para ter um grupo homogêneo, se precisa de mais coisas. E ali faltou, acho que um pouco de vaidade de alguns jogadores, não era o foco. Tinham muitos empresários também na época lá em cima, e a gente acabou não classificando, e ali foi um fator muito ruim, principalmente para todos nós que acreditávamos que a gente poderia classificar a seleção para uma Olimpíada. Retornamos ao Flamengo. E aí o Carlinhos, cara, na época, quem estava jogando era o Djalma, jogava por aquele lado esquerdo ali. Mas só que o Carlinhos implantou um esquema que você tinha que atacar e tinha que voltar para marcar. Tanto pelo lado direito, o Paulo Nunes já exercia essa função, e eu pelo lado esquerdo. E aí o Djalma não conseguiu fazer isso. O Carlinhos falou, vou te testar aqui. Cara, eu consegui fazer essa função, tinha que atacar e voltar marcando o lateral. Não tinha outra coisa. E o desgaste era muito grande. Você, durante os jogos ali, você perdia 2, 3, 4 quilos ali, mole. E aí foi feito, né? A gente formou esse time, a gente foi vencendo alguns jogos importantes, até chegar aí à final diante do Botafogo, né? Foi um campeonato que, sem dúvida nenhuma, a torcida do Flamengo assim, não acreditava muito, mas como a gente fala, quando deixa o Flamengo chegar, aí é outra coisa. Classificamos em oitavo. Exatamente. Aí na questão ali das eliminatórias ali, a fase eliminatória, a gente só pegou pedreira, tinha o grande time do Vasco nesse ano. A gente contou com a sorte também que o Regis deu uma colaborada também, né, no jogo, mas arrebentamos, jogamos muito aquele jogo contra o Vasco ali também, né, cara? E lembrando que nesse campeonato, o Botafogo deslanchou o campeonato quase todo, com Valdeir, Dia, Renato, Carlos Alberto Santos, só fera. E Alberto. o São Paulo era o que seria campeão mundial no final do ano. Só fera também. Então o Flamengo, apesar de ter esse timaço hoje estabelecido, que todo mundo já sabe, pô, né, chegou em oitavo e desacreditado até. Mas é aquilo que você acabou de falar, né, irmão? Deixou chegar, aí da reta final pra lá, aí, porra, relembra por mais nova aí, Nélio? Contra o Vasco, depois o Botafogo. Exatamente como você falou, né, cara? O módulo do campeonato era diferente do que nós temos hoje, né? Hoje é um ponto corridos, né? E na época, em 92, classificavam 8 e dividiam dois grupos, né, de 4 para cada lado. E como você falou, cara, o Botafogo vinha numa ascensão muito grande, porque tinha uma grande equipe, tinham grandes jogadores. O Botafogo classificou assim, primeiro, com os pés nas costas. E a gente relutou muito para classificar até a oitava. E aí foi dividido os grupos. O Flamengo ficou num grupo muito mais forte, né? Como você É. falou, com Vasco, São Paulo, Santos e Santos,
né? Como você falou, o São Paulo tinha uma grande equipe e o Vasco, assim, com grandes jogadores também. Tinha uma equipe, assim, de referência. E o Botafogo no outro grupo, acho que ficou com o Cruzeiro, né? E acabou classificando muito fácil. E o nosso grupo foi um grupo mais difícil, porque tinha uns jogos mais difíceis, a gente não começou tão bem, acabou perdendo para o São Paulo, que tinha uma grande equipe, perdemos em São Paulo, e acabou, acho que empatando com o Santos também lá na Vila Belmiro. E a gente ali foi lutando, cara, fomos lutando até o último jogo contra o Santos, como eu acabei falando, né? Que a gente ainda teve ainda que depender de algum resultado, de ganhar do Santos, e torcer para o Vasco ganhar também do São Paulo, porque o São Paulo tinha, acho que, um ponto na frente da gente. E todo mundo tinha condições de chegar à final, cara. E a gente, com muita esperança, fizemos alguns jogos importantes, esses 2 jogos do Vasco, como você falou, foram jogos fundamentais, porque a gente empatou o primeiro jogo em 1-1, e no segundo nós ganhamos de 2-0, e depois pegamos o Santos, que a gente também tinha que ganhar, e o Santos também tinha uma grande equipe. E aí, cara, chegamos à final, e quando o Flamengo chega à final, é uma importância muito grande. Eu tive a felicidade de fazer 3 gols nos últimos 3 jogos. Fiz contra o Vasco no 2-0, fiz contra o Santos no 3-1 e fiz contra o Botafogo no primeiro jogo nos 3-0. E aí, né? Consequência, ganhou algum prêmio individual nesse ano? Pô, ganhei. Eu não ia fazer isso contigo, não, mas eu vou te mostrar. Eu vou te Ah, mostrar. moleque, aí, Ó, primeiro, aí. primeiro tá aqui o manto, né, cara? O manto foi que eu joguei, tá aí, ó. Esse foi o do jogo mesmo, Nélio? Todo jogo, tá aqui, ó, tá firmado. Caraca, aí Nação Urubu 81, hein? Tá com moral a nação, hein? Tá até Porra, aqui, que maneiro, Nélio. tá até aqui, tá aqui, tava no quadro, eu acabei tirando. Essa aqui não tem preço, não tem, pode chegar aqui com milhões que não tem, tava no quadro, tá aí, ó. Essa é do 3-0, né? Porque o segundo jogo você nem jogou. Tá no 3-0, tá aqui guardado. Caraca, que maneiro, mané. Aí. E Você que aqui, tá de casa, eu sei que você tá aplaudindo aí nesse momento, cara. Eu sei que a galera tá aplaudindo. Olha aí, olha aí. Pra quem não sabe, Nélio, o que que representa isso aí, Nélio? Fala pra quem não sabe o que que é. tá escrito aí, ó, só ler. Aí, prêmio de melhor atacante, revista Placar, 1992. Ah, Nélio, mas só tinha atacante fraquinho nesse campeonato. Fala com quem você competiu. Eu tive que disputar com o Bebeto e com o Renato Gaúcho, né? Que jogava no Pô, Botafogo. até maluco. Porra, mano, até pica mesmo aí. Palma, cara, aí. Pô, cara, Parabéns, irmão. 19 anos, né, cara? E tá aqui, né, cara? Isso aqui é outra lembrança aqui que eu tenho, que eu guardo com o maior carinho. São as 2 coisas aqui, tanto a camisa quanto com a bola. Elas estão aqui guardadas a 7 chaves, não empresto, não dou. E para mim Eu foi sou meio, eu sou meio bobão, Nélio. Eu tô emocionado aqui, mano. Você fez isso. parte da minha história também, entendeu? Ah, eu que agradeço, cara. Pô, assim, a gente falar de Flamengo, a gente se emociona muito, né? E, pô, ganhar um prêmio desse, cara, eu tive a felicidade de ganhar disputando com o Renato Gaúcho e com o Bebeto, que na época já eram assim, estrelas assim, excepcionais, né, cara? Já estavam no mercado brasileiro, grandes ídolos, grandes craques. E para mim foi uma felicidade muito grande. Só tenho que agradecer a Deus e aos amigos, né, aos companheiros que eu tive durante toda a campanha. E ela está aqui guardadinha aqui. Pois sem falar que isso a revista Placar botou esses caras pra disputar contigo. Que eu aqui lembro de no mínimo 10 atacantes, cara. Feras demais nesse campeonato que também tranquilamente poderiam estar disputando essa final aí. Eu vou até dar um exemplo aqui. Pô, o moleque que tava surgindo no Vasco ao lado do Bebeto, quem era? Lembra? Do mundo. Raimundo. Pô, Edmundo Era ruim de segurar ele, né, cara? comendo a bola. Era ruim de segurar. Mas tinha muitos atacantes. Tinha o Paulinho McLaren no Santos. McLaren, pô. Paulinho McLaren nesse jogo, num dos jogos que teve, né, no grupo, só até voltando aqui rapidinho, foram 3 gols do Bebeto e 3 gols do Paulinho Eu McLaren. lembro. 3-3, eu lembro. Né? Então, assim, cara, cada jogador que, pô, antigamente o São Paulo, né, tinha o Raí,
tinha Palhinha, tinha Macedo, enfim, sim, grandes craques, né, cara? Grandes craques. E a gente fica muito feliz. Miller tava lá também, não tava? Sim, Miller. Miller. E fora os outros clubes, né, cara, também, Pô, Fluminense, muita fera. Muita Botafogo. fera. Então, Verdade. No próprio Flamengo, né, cara? Tinha o Gaúcho ali, matador também, né? é. Eu fui escolhido como um dos melhores, o melhor atacante, né, pelo meu lado ali, junto com o Bebeto e com o Renato Gaúcho. Rapaz, mas aí também é sacanagem. É requinte de crueldade. Aí pros mais novos aí, Maracanã lotado. Vem um Botafogo com a campanha impecável, favorito. O jogo começa. Rapaz, acho que primeiro tempo melhor que aquele só contra o Liverpool em 81, cara. Que caraca, os caras meteram 3-0, mais novo aí. Eles meteram 3-0 no primeiro tempo, cara. E pra completar esse maluco que tá falando aí, rapaz, ele veio cara a cara, molecote, novo ainda. Tava o quê? 21, 22 anos, né, Nélio? Eu tava com 21, né? 21. 21. Aí você meteu a bola debaixo das pernas do Ricardo Cruz, cara. Pô, tu é maluco, como é que faz um negócio desse? Tensão, né? Muita tensão, né? Aí, muita gente, né, até pergunta também, pô, tu quis fazer aquilo, tu quis jogar a bola embaixo da perna. A gente, na hora, a gente não pensa. A gente tem que chegar ali e tem que definir. Né? É lógico que todo atacante a gente tem que contar com a sorte também. E eu contei com a sorte, aquele momento tinha que ser meu. Enfim, é o futebol. Não adianta você ser um grande jogador, você não ter sorte. Eu poderia ter entrado na cara do gol do Ricardo Cruz e ter perdido o gol. Mas ali foi um alívio muito grande, porque a gente precisava daquele resultado, a gente precisava ganhar. A gente tinha que ganhar aquele jogo. Né? A gente já tinha feito 1-0 com o Júnior, uma bola que o Ricardo Cruz acabou dando chutão para frente, o Fabinho acabou recuperando no meio campo, e dali de primeiro mesmo, de bate-pronto, ele já colocou a bola na frente. Eu tinha essa característica, eu sempre fui veloz. E ali eu tive a felicidade de dominar a bola com a perna direita, o Ricardo estava saindo. Quando ele deu o passe para o lado para tentar adivinhar o lado que eu iria bater, eu acabei tocando rápido por baixo da perna dele, a bola passou. E, cara, na vida você tem que ter sorte. E se foi sorte, foi uma felicidade, porque eu acabei fazendo o gol e para mim foi muito importante. Eu acho que não é nem sorte, é instinto do cara. O cara tá ali no calor do jogo. Porra, é, porque é aquilo que você tinha pra fazer na hora ali, irmão. Ó quem chegou aqui, Nélio. Um cara que tava lá no jogo, Zica também, perturbou lá pra caramba. Eu achei até que ele ia dar um trabalho pra gente ali. Carlos Alberto Dias, jogava grande Nélio, jogava o fino da bola. Grande personagem, grande abraço pra essa fera. Tá aí, ó. Quantos anos depois? O dia assim, a gente Pô, fala, cara, a gente não era inimigo, né? A gente nunca foi inimigo, a gente era adversário. Ele, né, depois nós jogamos junto no Flamengo, e ele teve uma foi. passagem a certo ponto muito boa no Flamengo, Sim, né? sim. O Dias, pô, do jeito que ele falou, né, da minha pessoa, eu retribuo o que ele falou, porque, cara, era muito habilidoso e a gente tinha que parar de qualquer jeito. Não tinha, o dia não pode jogar, é a cabeça pensante, não pode jogar. Um cara que tinha um estilo de jogo e tinha um instinto muito grande, um belíssimo jogador. A gente fica feliz pela amizade que eu tive, né, e tenho até hoje, muito tempo que eu também não falo com ele, mas a gente sempre se respeitou muito, né, dentro do campo. Depois ele foi para o Flamengo, a gente conversou e a gente fica feliz por esses jogadores ter passado na nossa vida, porque a gente aprende. Né? Eu era um garoto, até eu era mais novo do que ele na época, mas a gente aprende com esses grandes jogadores, de grande caráter, e a gente fica feliz e só tem que agradecer. O Arrasca da torcida e o Jorge Chianelli, do Mais Querido do Mundo, fizeram uma pergunta para você, Nélio. Como é que foi dentro do vestiário? Inclusive, eles estavam lá perto, inclusive, de onde a torcida caiu no segundo jogo, no 2-2. Como é que você recebeu essa notícia e até que ponto isso abalou a estrutura emocional do nosso time para aquele segundo jogo? Realmente, eu não estava no Maracanã. Né? Eu acabei machucando o joelho, né? Como todos sabem,
naquele primeiro jogo da final. Eu acabei saindo contundido ali com uns 20, 25 minutos. Eu tive uma lesão seríssima de joelho, uma lesão de ligamento, que a gente tinha assim. Para mim é muito ruim, cara, mas não tem jeito, a gente tem que falar. Eu tinha uma perspectiva muito grande, né? Depois mesmo desses grandes jogos, que seriam os dois jogos da final, eu acabei machucando o joelho e eu tive uma lesão muito séria, né? De ligamento cruzado, cápsula, menisco, enfim. Você ficou o quê? 6 meses parado, né? Eu era para ficar 6 meses. A previsão do médico, né? No caso Bunco, era 6 meses. Mas eu tive uma recuperação muito boa, né? Como era muito novo também na época, eu tive uma recuperação de 4 meses e meio, praticamente, com os fisioterapeutas também que tinha na época, o Vécio, o Marcelo, assim, as pessoas, assim, os caras magníficos, que conseguiu me recuperar praticamente 4 meses e meio. Eu já estava no campo já jogando. Mas eu não vi. Eu lembro que eu estava na concentração, eu fiz a cirurgia durante a semana, nós jogamos no final de semana, no domingo, e o jogo seria no outro final de semana, no outro domingo. E o Runco falou, ó, você tem que operar, a gente vai te fazer a cirurgia na terça ou na quarta, você não vai nem para casa, você vai para a concentração, que lá você vai ter todo o suporte, você não pode pisar, você não pode nada. E eu fiquei, Caraca. eu queria pelo menos, já que eu não estava podendo jogar, eu queria ir ao Maracanã, né? Eu me senti muito mal com aquilo tudo. Mas o Romo falou, você não vai, você não pode nem tocar no chão, porque a cirurgia foi muito complicada. E você vai para a concentração, que lá nós vamos te dar, uma concentração em São Conrado, nós vamos te dar todo o suporte, você vai ficar tranquilo, vai ficar lá mais uns 3 ou 4, 5 dias, depois você vai para casa normalmente. E eu assisti esse jogo na concentração. Eu estava com a minha tia, que estava me acompanhando, sem ninguém, porque assim, não tinha visita, não tinha ninguém, a minha tia que estava comigo na época, porque minha mãe estava fazendo algumas coisas. E eu vi, né? Quando eu liguei a televisão, já estava já acontecendo aquele problema dos torcedores caindo. E eu fiquei muito assim, falei, cara, o que está acontecendo? Não entendi nada. E aí, realmente, os helicópteros, né, descendo, fazendo todo aquele aparato. E foi complicado porque a gente esperava, né, cara, um dia assim, festivo. Muita gente teve complicação naquele jogo. Logo depois eu conheci algumas pessoas que caíram durante aquela cadeira, não era o formato hoje do Maracanã. Cortaram muita gente que caíram, tiveram seus membros, algumas coisas computadas, né? Porque foi muito trágico. E foi um momento assim triste, né? Principalmente da festa, né? Que a gente sabia que toda a torcida iria fazer, sendo o Flamengo praticamente já tinha dado um pontapé muito bom no primeiro jogo. A tua ligação com a torcida do Flamengo, cara, é algo diferente dos outros jogadores. É algo quase que inexplicável. Por quê? Você parecia. Imagina você pegar um cara muito bom na arquibancada, vibrando, sem camisa, e falar assim: vem cá que você é fera demais, joga. Parecia que fizeram isso com você. Pegaram um cara fera, mas que era torcedor fanático do Flamengo. E botaram você para jogar, cara. E você jogava assim. Tinha jogo, né? Me corrija se eu estiver errado. Que a tua primeira jogada, não sei se era o treinador, gente, vamos. Você já chegava aloprando, irmão. Eu acho que o próprio jogo, não sei se foi você, acho que foi aquele jogo contra o Fluminense em 91, tava chovendo, não era isso? Tava chovendo pra caramba. Você, porra, bicho, tu já chegou botando pra ferrar tudo. Eu falei, caraca. E quando você chegava assim, dificilmente o Flamengo perdia, mano. Eu não sei se isso era uma coisa tua já pra intimidar, ou se era teu estilo de jogo mesmo, cara. No treino você era assim também, cara? No treino, assim, Caraca, mano. não era assim, mas a gente, Jogo é jogo, treino é treino. assim, mas, cara, assim, a identidade que você está falando, eu acho que tá no sangue, né? Tá no sangue, tá na alma, tá na veia. Hoje eu vou pro Maracanã também e a gente sofre, a gente quando não ganha, a gente sai pé da vida.
Porque, cara, assim, as maiores alegrias que eu tive na minha vida, junto com a minha família, quem me deu foi o Flamengo, sabe? Então, a gente tem que ser eternamente grato ao Flamengo por tudo que o Flamengo me deu, pelos os momentos de felicidade que o Flamengo me deu, pelas glórias que o Flamengo me deu, enfim. A gente tem que ser grato. Eu sou muito grato ao Flamengo, cara, porque foi o clube que eu nasci, foi o clube que me projetou, foi o clube, como eu falei, assim, junto com a minha família, meus filhos, eu passei a minha maior parte, às vezes até dentro do Flamengo, do que dentro da minha casa, né? Porque a gente, quando é atleta, quando é jogador, a gente curte aquilo. A gente vê hoje até um pouquinho o Flamengo, é lógico, é uma outra dimensão, mas um pouco disso, um pouco de raiz. Você conhecer o porteiro e conhecer o presidente, você saber quem faz sua comida, você conhecer quem trabalha na ginástica, você conhecer quem trabalha, quem joga basquete. E a gente tinha isso com a gente. A gente acompanhava, a gente era Flamengo, a gente ia para lá, quando tinha um jogo de futebol de salão, a gente ia para lá ver. A gente ficava lá e conhecia todo mundo. Então isso daí criou um laço muito grande na gente, sabe? Uma identidade de que você gosta do clube, que você ama o clube, independente de qualquer coisa. Muita gente hoje fala, pô, a sua identidade é com o Flamengo, você poderia ter saído e ter jogado em outro clube. Eu saí, já joguei em outros clubes. Mas assim, a veia é rubro-negra, não tem como, cara. A gente vai para o Maracanã, a gente vai vestido, a gente vai de camisa, entendeu? E chora, e briga, discute, porque a gente é rubro-negro de pele, alma e coração. Isso aí ninguém vai tirar da gente até a gente morrer. Ô, meu irmão. Galera, quem quiser recortar esse trecho aí e viralizar na internet amanhã, só vou pedir para marcar Nélio, porque você que não segue o Nélio ainda, tá na live aqui, mas deve ser vascaíno, irmão. Vai rapidinho lá, clica aqui em cima, Nélio, segue lá, que a gente tem que botar esse homem lá nos topos lá, porque é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E você tentou explicar um montão de coisa aí, mas eu vou falar minha opinião. Conheço o jogador pra caramba, tenho amizade com muitos jogadores, irmão. Mas não sei se a galera concorda. Quem discordar pode botar aí também. Isso aqui é uma live que tem liberdade de expressão. Mas pra mim, eu nunca vi um jogador com tamanha identificação. Não estou dizendo nem com o clube, não. Com a torcida. As organizadas chamavam, amam até hoje. Hoje mesmo eu falei com o Macula, da raça. Ele falou, pô, Nélio, você nem como é que ele não apareceu. A mulher deve ter algemado ele lá. Finíssima. Porra, falou, Alan, Nélio, tu é maluco, cara. Nélio é raça-flau, rapaz. Ó, jovem aí, rapaz. Não é nada. Porra, todas as torcidas, irmão. Então, assim, você tem um respeito até hoje de todas as organizadas. Eu nunca vi alguém tão unânime com a identificação que tem com o clube como é você. Eu não conheço uma pessoa que não goste do Nélio no Flamengo, irmão, sinceramente. Assim, é que você falou, né, cara? Isso é questão de gosto, assim. A gente, quando... Eu acho que essa identidade é que quando a gente entrava em campo, a gente se doava, a gente procurava dar o melhor, né? É lógico que eu perdi já também. Eu já perdi vestindo a camisa do Flamengo, já perdi campeonatos, mas foi o que eu falei. Eu nunca deixei de correr, eu nunca deixei de me dedicar, eu nunca deixei de dar um carrinho, eu nunca deixei de dividir uma bola. Então, isso daí, cara, o torcedor não é bobo, o torcedor entende e sabe disso. E quando você entra disposto a fazer isso, honrar e vestir a camisa do Flamengo, você pode ter certeza. Uns vão encostar, outros não. Mas nunca vou deixar, principalmente, de te admirar pelo a entrega que você teve dentro de campo. E eu sempre tive isso comigo. O amigo aqui, deixa até para dar o mérito aqui, botou um comentário bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Figueira Eliomar, tá de manto sagrado, botou. Nélio merecia um busto na gávea. Merecia não, merece, Figueira. Poxa. Rapaz, só que, porra, o Zico, cara, o Adílio, que ganharam o Mundial em 81, só vieram fazer busto pros homens agora há pouco. Infelizmente a gente tem essa cultura, né? A gente retarda um pouquinho o reconhecimento. Mas com certeza vai ter, Nélio. Precisa. Se tiver o busto aqui no coração, para mim já tá ótimo.
isso daí que não tem preço que pague, né, Alan? Isso daí não tem preço que pague, cara. Qualquer lugar aí que a gente vá, hoje é jogando com o Master, a gente viaja o Brasil todo também, o carinho, principalmente do torcedor para comigo. Não tem preço que pague. O Busto é legal pra caramba, eu gosto. Merecidamente, a gente fica feliz por ter esses grandes jogadores da década de 80, o Busto do Adílio, o Busto do Andrade, o Busto do Nunes. O Zico a gente nem se fala, que é coisa à parte. Né? Eu acho que tem que colocar mesmo. Esses caras merecem, esses caras fizeram a história do Flamengo. Tem outros também, não só de 80, mas até mesmo antes deles, depois, né, que a gente fala. Enfim, o Flamengo hoje, eu estou falando para você, o Flamengo hoje ele realmente referencia os jogadores que fizeram história. Então isso daí é muito legal. Um clube que tem história, né, e tem memória. Sem contar que em 92 você viveu talvez a melhor fase da sua carreira. Aquele brasileiro foi sensacional. Tá aí a premiação até individual para provar isso. E, eu não sei nem se você sabe, acho que você sabe disso. O treinador da seleção brasileira estava presente naquele jogo da final, do Flamengo e Botafogo, né? E você era visto com muitos bons olhos para uma convocação. A tua lesão no joelho ali, porque ali faltavam 2 anos para a Copa de 94 e o Brasil não vinha bem das pernas, tinha perdido para a Bolívia na altitude, deu um ó que zumba lá, deu um problema, e estavam querendo um cara com o seu perfil agressivo. Então o Alan, deduzindo aqui, maluco ou de maluco, caraca, eu vi o Nélio se encaixando naquela seleção perfeitamente como uma luva. Aí veio a lesão, tudo é conforme a vontade de Deus, mas é mais ou menos isso que eu estou falando aqui, não? Não, você está certíssimo, Alan, você está certíssimo. Eu acho que um pouco disso aí também, né, cara? Assim, não é questão de tristeza, né? Mas aquele algo mais que poderia ter acontecido, como eu falei até antes para você. Já tinham me falado até, né, que o meu nome já estava numa pré-lista, né, de É convocação. mesmo? Logo depois iria sair uma convocação, né, para a seleção. E praticamente aquela seleção de alguns jogadores que estavam em 92 foi praticamente a seleção de 94. Eu poderia estar, né, supondo que eu já estava realmente naquele campeonato, como você falou, fui um dos melhores jogadores naquela competição, e alguns jogos do Flamengo, Parreira, se eu não me engano, ele tinha ido, foi ver o jogo contra o Vasco, ele foi ver o jogo contra o Santos e foi ver o jogo contra o Botafogo. Foram 3 jogos que o Parreira foi ver. E como eu falei, foram os 3 jogos, assim, os 3 jogos que eu fiz assim espetacular. E já tinham me falado que o meu nome já estava selecionado numa pré-lista. Mas Deus não quis, né, cara? A gente trabalhou, a gente se dedicou, mas houve a fatalidade que me impossibilitou de estar numa convocação, numa pré-convocação, ou quem sabe até numa Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão. Mas a gente não tem que ficar triste, não. Eu não fiquei, assim, eu fiquei um pouco chateado pela situação. Mas Deus sabe o que faz. Depois eu tive a oportunidade de voltar bem, jogar o meu futebol, ser campeão, ainda vestindo a camisa do Flamengo. E isso daí que é importante, é o legado que a gente deixa. Poderia sim ter ido para a seleção, mas como você falou antes, o meu irmão me representou lá em duas Copas. Na realidade, o Gilberto honrou a amarela e os clubes que ele passou, lógico, mas a tua seleção, Nélio, ela tem outra cor. A tua seleção sempre teve outra cor, irmão. É assim, sim. É isso aí. A gente, então, a gente está satisfeito por ter jogado nessa seleção por quase 20 anos. Né? O Franklin Mauache do Clube do Fla botou aqui, quantos gols eu fiz? Tá ali também viajando no tempo. Quantos gols eu fiz e gritava Nélio, até andar de perna arcada eu andava. Lenda viva. Tinha essa mania, a molecada tava andando a lá Nélio. Ah, cara. Eu lembro disso. Né? Pelo Flamengo eu fiz quase 90 gols. Cara. 90 gols. Eu sou, se eu não me engano, o 28º ou 26º jogador. São números, né, cara? E a gente vai vendo que eu sou, acho que o 20º ou 24º jogador
que mais fez gols na história do clube. Então, assim, Caramba. para você ver, né, cara? Assim, Eu quero saber, depois do Zico, ele já ia. Depois do Zico, quem foi o cara que vestiu mais vezes? A galera não sabe dessa não, duvido, hein, galera. Fala, qual foi o camarada, perna arcada, que vestiu mais vezes a camisa 10, o manto sagrado 10 do Flamengo, depois do Zico? Quem foi? pô, nem fala, né, cara? Uma honra, né? E olha a responsabilidade, porque ele saiu, né? Ele fez aquele jogo de despedida dele em 89 contra o Fluminense, em Juiz de Fora, e ali ele se transferiu e foi para o Japão. E a camisa 10 ela ficou vaga, né? Alguns jogadores passaram antes, mas não conseguiram firmar. E em 91 praticamente me deram a camisa 10. Assim, cara, era uma coisa que a gente não tinha muita noção, né, do que era a camisa 10. Falou assim, ó, esse aqui vai ser o seu número. E empurraram para mim. E graças a Deus, assim, com muita dedicação, muito empenho, muito trabalho, muita cabeça no lugar também, né? Você vestir a camisa número 10 depois do Zico, olha a responsabilidade que você tem. E eu tive aí essa felicidade de praticamente quase 4 anos de jogar com a camisa número 10. Pô, não é mole, tu não é mole não, hein, cara. Vou trazer mais dois números maneiros aqui, não sei nem se você sabe desse, né? Acho que sabe, né? Pô, você que viveu. Você sabe qual foi o jogador que ganhou mais títulos com a camisa do Flamengo na década de 90? É, década de 90, né? É, década de 90. Sabe quem foi o cara? Pô, cara, década boa. Hã? Foi que eu surgi. Esse cara aí foi o cara que ganhou mais títulos com o manto sagrado na década de 90. Você, sem ser um centroavante de ofício, na década de 90, você foi o terceiro maior artilheiro do Flamengo. Você só ficou atrás de Romário, Pô, que vivia dentro da área, e aí do tem. Sávio. Você É, foi o terceiro. eu fui o último, da minha geração, eu fui o último jogador a sair, né? Da minha geração, essa geração que o Flamengo tanto acreditava, que eu acabei falando, eu fui o último a sair. E como você falou, eu não era centroavante de ofício, eu nunca fui 9. Eu comecei até 91 e logo depois, como eu falei, o Carlinhos logo depois me colocou ali para o lado esquerdo. Eu era um meia atacante, eu não era centroavante porque o centroavante na época era o Gaúcho. E eu tinha essa qualidade também, né? Além da marcação, eu chegava muito bem no ataque. E fiz alguns gols importantes, né, cara? Assim, final 45, 48, final de jogo. Então eu tenho alguns gols assim importantes que marcam, né? Marcam muito o jogador. E eu fico feliz, né? Por isso aí uma estatística, né? Que você falou, são fatos reais, de ser praticamente o maior jogador aí com títulos da década de 90. Aos mais novos, vai pro YouTube. Eu É, tive o prazer de ver jogar. Vocês não, vai pro YouTube, vale a pena assistir. Esse cara era doido, cara. Esse cara era doido. Ele metia a bola na frente. Ele cobria, cabeça de área, cobre a subida do lateral. Ele cobria também. Quando tu ia olhar o Nélio, ele tava lá na frente, mas tava lá também lá atrás. Voltava, cara. a gente se Esse doava, bicho era doido, cara. a gente se doava, a gente Porra, muito, filho. ficou seco, né? Então era correr aquilo ali mesmo, 90 minutos, se tivesse mais, e a gente se dedicava e se entregava. Isso daí que é muito importante para o jogador. Nélio, qual foi o professor que mais te apoiou e te incentivou na tua carreira? Treinador. O treinador. Treinador. Ah, cara, a minha, assim, a minha na categoria de base eu tive muitos treinadores bons, né, cara? Assim, que eu aprendi muito, muito com eles, assim, até hoje, os fundamentos, enfim, a forma de usar, ou a forma de chutar. Então, cara, eu tive uma base muito boa no Flamengo, Neca, né? Tive o próprio Carlinhos, foi meu treinador na categoria de base, Toninho Barroso, Ernesto Paulo, né? O Dida chegou a ser também meu treinador, o grande Dida, né? Que foi um dos grandes ídolos do Flamengo, infelizmente não está mais no nosso mundo, foi um dos grandes ídolos do Zico. Assim, na base eu tive assim, grandes treinadores, cara, que me ajudaram muito é, para que eu pudesse chegar ao profissional com base. Isso que é importante.
O jogador hoje chegar no profissional e você não sabe chutar, você não sabe cabecear, você não sabe, né, matar uma bola no peito. Então, isso daí, graças a Deus, eu tive com esses treinadores que me apoiaram nas categorias de base. E já no profissional, alguns treinadores, para mim, o melhor, sem dúvida nenhuma, foi o Carlinhos. O Carlinhos, para mim, foi referência, porque foi o treinador que me deu a oportunidade e que eu tive assim, os melhores momentos na minha vida como jogador. Qual era o maior diferencial do Carlinho, Nélio? Você hoje com a visão mais experiente, porque o Carlinho tinha aquele jeito pacato dele, paizão, mas ao mesmo tempo sabia cobrar na hora certa também e era um mestre nos esquemas táticos, né, cara? O que você acha que era o diferencial desse nosso grande, saudoso Carlinhos, cara? Cara, ele era diferente em tudo, né? O que você falou, ele tinha a parte dele, né, tática e técnica. Na hora que tinha que falar com o jogador, sabia falar. No intervalo, sabia mudar um esquema, sabia mudar o esquema, trocar uma posição, botar o jogador na posição que ele desejava. E, cara, na hora que tinha que cobrar, ele cobrava também. Não tinha esse negócio, que ele tinha fala mansa. Não tinha isso com ele. Se você se dedicava, se você trabalhava, se você treinava, se você fazia o que ele pedia, você tinha muita moral com ele. Eu sempre procurei fazer isso, né? O que ele sempre procurou passar para mim. E, cara, assim, um cara espetacular em todas as formas, dentro, né, como treinador, como amigo, foi assim a minha maior referência. Eu tive outros também, como Jair Pereira, né, alguns outros treinadores que me ajudaram muito a crescer como profissional, não só como profissional, mas como ser humano também. Mas não adianta só o jogador falar que aquela parte ali dentro de campo, hoje é tudo muito profissional, mas a parte que você precisa também, o treinador, na hora de chegar, vai por aqui, faz isso aqui, chega mais cedo, treina mais um pouquinho. Eu tive tudo com esses treinadores. Então, eu tive uma base muito boa, que sem dúvida nenhuma, só tenho que agradecer a essas pessoas que passaram na minha vida. Tudo de bola, irmão. É uma perda muito grande, né? Não só pro futebol, mas pelo ser humano também que o Carlinhos, né, era, né, cara, aqui no nosso meio. E, cara, tivemos uma perda agora recente também, de alguém muito querido aí, que você sentiu muito também, né? O tio Jorginho aí, que foi morar com Deus também, uma perda também irreparável no Flamengo, né, Nélio? Pô, Jorginho, quando eu cheguei no Flamengo, o Jorginho já estava lá. Eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade, cara. Entendeu? 11 anos de idade. Pô, lenda viva. Ele já estava lá, um cara sensacional. Olha lá, um cara espetacular. Um profissional de alta qualidade, né? Hoje nós temos lá o Deni também, que é um outro profissional que tá lá. Cara, assim, o jogador quando ele tem problema, eu não digo problema, quando o jogador não tá legal no dia do treinamento, você vai se aconselhar com o médico, ou você vai falar com o preparador físico, ou você vai falar com o massagista. E esses caras sempre foram os psicólogos pra gente, né? A gente acabava o treino, às vezes tu tava com um probleminha, às vezes até mesmo em casa, ou com alguém, durante o treinamento, pô, eles te chamavam, te abraçavam, ó, é assim, é assado, bababá, bababá, e aquilo ali no teu ouvido. Então, cara, a gente sente muito, né, cara? Infelizmente o Jorginho teve esse problema, mas a gente acredita que ele esteja em outra dimensão, num lugar melhor, porque os anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, cara, um cara assim fora do comum, espetacular. Show, cara. Meu irmão, qual foi o gol mais importante da sua carreira? Não é mais bonito, não, mais importante. Não, acho que mais importante pode-se dizer que foi contra o Vasco, né? Assim, importante pela situação, porque eu estava estreando no profissional. Primeiro Pô, jogo. já é de sacanear, gol contra o Vasco. Fazer gol pra caramba contra o Vasco, pô. Qual deles, pô? Todo jogo que tu metia gol, Nélio. Tá de sacanagem.
o primeiro, né? O primeiro a gente nunca esquece. E foi aquele o pontapé, porque a gente tinha que estrear bem. Num clássico, o Vasco, como eu falei, tinha uma grande equipe. E você fazer o gol, estrear, fazendo o gol e a equipe vencendo ali, sem dúvida nenhuma. Assim, Venceu de 1-0 com teu gol, cara. Um golaço, tu matou no peito. Foi um cruzamento do Ailton, não foi? Foi do Ailton. Ailton jogou na cabeça de área ali. Matou no peito, moleque, 19 e anos, botou lá onde a coruja dorme, uma porradão. 19 anos, 19 anos. Caraca, molecote, né? Molecote. Rebentou aquele jogo, irmão. E o título mais importante, acho que é até meio que óbvio, né? Mas, É, sem dúvida nenhuma foi o brasileiro, né? e aí vem aquela história chata, né? A gente tem que perguntar porque a galera também quer saber. A saída do Nélio, do Flamengo, o ciclo fechando com o Flamengo. Depois disso tudo, dos títulos, da identificação que nunca vai acabar, aí você estava sendo emprestado com muita frequência. E na época do Luxemburgo ali, parece que ele não queria contar com você, né? Eu queria saber qual foi o fator preponderante para o Nélio não permanecer no Flamengo ali. A gente que ainda era apaixonado pelo Nélio, queria ver o Nélio, quando ia ver o Nélio estava emprestado de novo. Putz, grilo. Como é que era esse negócio, Nélio? Conta para nós. Ó, a gente teve assim algumas situações, né? Nunca tive nada contra o Vanderlei, pelo contrário. Eu já tinha trabalhado, já tinha, na oportunidade, já tinha trabalhado com ele em 91, né? Naquela época que ele chegou aqui no Flamengo também. Realmente, ó, primeiro clube que eu fui emprestado foi em 95. Né? A gente disputou, tive a felicidade de disputar a Taça Rio, né? Acredito, naquela época. O Flamengo acabou sendo campeão em cima do Botafogo. Eu que fiz aquele lançamento, foi o jogo que o Romário fez 3 gols. Que o Márcio O Teodoro, Márcio Teodoro. do Márcio Teodoro. Eu que acabei fazendo aquele lançamento. Eu estava no banco, acabei entrando naquele jogo. E eu fiz o lançamento, o Márcio Teodoro foi cabeçar para frente, a bola acabou subindo, ele cabeçou para trás, e o Romário estava esperando. Lembrava não que tinha sido você, não. Pô, show. Tipóia no braço, uma tipóia azul. E Ô, Nélio, aquilo foi lançamento mesmo ou foi um porradão pra frente? Estão falando que o Diego Riba lançou pro Gabigol. não, foi lançamento. Ó. Eu vi o Foi baixinho, mesmo? vai baixinho, mas só que a bola saiu fraca. E aí o zagueiro, pulo que antecipou, cabeceou para frente, o Márcio Teodoro, e como cabeceou para trás, o Romário já estava esperando. Aí, O Mário Malandro toda a vida. toda a vida. Pô, o baixinho era incrível. E aí acabou a gente ganhando, né, aquele título. E a diretoria do Flamengo falou que iria me emprestar. Não, o Vanderlei não quer, não sei o quê, tá vindo alguns jogadores aí. O Flamengo tinha contratado na época alguns jogadores, acho que o William que jogou no Vasco, o Canhoto, tinha, eu acho que o Branco também, acho que estava no Flamengo naquela época. Também. O Mazinho, que veio, que jogou no Bragantino, também estava no Flamengo. Mazinho é o centroavante, aquele altão, né? Era meio campo, né? Era meio Meio campo. campo, Mazinho? Pra mim era um centroavante, não? Jogou no Bragantino, muito tempo, Ah, tá. Mazinho. E aí a diretoria do Flamengo falou que iria me emprestar. Iria me emprestar para o Guarani. Eu também não entendi. Eu falei, tá bom, o Guarani estava querendo, não sei o quê. Acabou eu indo para o Guarani. Encontrei lá o Djalminha já estava lá. Encontrei a Amoroso, Fábio Augusto? Luizão, Fábio Augusto. Pô, cara, a gente fez um time espetacular. Amoroso, tava lá? Amoroso? Amoroso começou a Pô, jogar. timaço, hein, filho? E logo depois ele acabou machucando o joelho. Pô, e a gente tinha um time espetacular, cara. Fizemos um campeonato paulista assim, ó, muito bom. Acho que a gente chegou ali ao terceiro lugar. Fizemos grandes jogos contra o Palmeiras, São Paulo. Eu fui um dos principais artilheiros do campeonato. E para mim, assim, foi uma felicidade muito grande, né, cara? Eu não tinha entendido. O Flamengo acabou perdendo. Nessa ocasião, acho que tu foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista, né, quando você foi pro Guarani. Artilheiro do Paulista. Não é isso? Eu jogava de centroavante. Eu fui para lá para jogar de centroavante na época. Né? De 9? De 9. Era o 9. É mesmo? Era o 9. Abusado, hein, filho? Ficava na frente com o Luizão. O ataque Caraca. Djalma e Fábio Augusto vindo por trás. O Amoroso também. O Amoroso, quando eu cheguei lá, jogou alguns jogos, logo se machucou. E a gente tinha um time espetacular, cara. Muito bom. E o treinador, na época, o Carlinhos, foi para lá,
antes tinha saído e que era o treinador era o Pepe. E a gente fez assim um campeonato muito bom, muito bom. O Guarani queria ficar comigo, mas como eu tinha ido emprestado, acabei retornando. E aí foi uma sequência, como você falou. Alguns anos eu saí, fui emprestado para alguns clubes, fui emprestado para o Fluminense, fui emprestado para o Atlético Paranaense, né? Depois eu saí, aí logo depois eu acabei saindo de vez do Flamengo, aí né, foi realmente os clubes que eu acabei saindo por empréstimo. Eu não gostava de ser emprestado. Sempre que eu era emprestado, eu falava com a diretoria, e aí quando retornava, era aquele questionamento, tá? O Nery voltou, vai ser titular, não sei o quê. E com muito trabalho, que a gente fala, muito trabalho, muita dedicação, eu sempre era titular. Eu voltava, durante o treinamento eu mostrava que eu merecia ficar. E aí algumas situações aconteciam, né? A própria diretoria queria que eu saísse, e aí outros não. Mas, assim, eu voltei praticamente dessa saída em 95, voltei em 96 e acabei sendo campeão carioca, né? Invicto, né? Que foi uma das maiores campanhas que o Flamengo teve. Resumindo, essa sequência de empréstimos foi te cansando, né? Aí você optou Exatamente, em fechar o ciclo. porque assim, a gente chegou até um certo ponto que o problema não era a torcida, o problema era a diretoria do Flamengo, na época. Eles queriam me emprestar, a gente já não sabia o que era, se queria trazer jogadores de alguma forma, enfim. Porque a torcida, como você mesmo falou, a torcida sempre me abraçou, a torcida sempre teve Sempre. carinho por mim. Mas essas saídas foram me cansando, exatamente Nessa isso. época era o Edmundo Santos Silva, que era o presidente? Edmundo, depois o Kleber Leite também, né? Tinha Weber, né? exatamente. E aí foi me desgastando, né, cara? Não só a mim, como a diretoria e às vezes até o próprio torcedor. Tem uma, tem uma foto, Nélio, muito épica, né, cara? É o Júnior parado, você deve ter visto essa foto. A molecada em sequência, assim, todo mundo olhando pro Júnior, Júnior igual um professor com a mão aqui na cintura. O que representou aquela foto ali? Ele estava passando de fato. Muita gente viu essa foto e muita gente quer saber isso, cara. O que representa aquilo? Ele falou alguma coisa para vocês? Não, foi exatamente essa foto aí, foi em 90 e 91. Foi a nossa subida, né, praticamente das categorias de base para o profissional. E aí tinha aquele símbolo ali que o Flamengo sempre teve. Craque o Flamengo faz em casa. E eles queriam renovar, porque já tinha uma foto dessa do elenco de 80, dos jogadores que eram com o Adílio, acho que com o Andrade, com o Zico, enfim, jogadores que eram criados na base do Flamengo. E eles queriam fazer uma foto nova. E como eu falei, essa galera toda subiu, ali está faltando ali mais uns 3 ou 4 jogadores. Eles Antônio também não está nessa foto. E aí resolveram fazer uma foto, né? Porque a gente estava subindo e a diretoria do Flamengo depositava, acreditava muito no nosso potencial. E aí foi feita essa foto que realmente marcou muito, né? Para todos nós, e ela tá lá na Gávea lá para quem quiser ver. Muito bacana essa foto, até hoje rola aí, né? De vez em quando aparece ela de novo aí. E, cara, quem foi o jogador mais genial que você viu atuar na sua carreira ao seu lado, irmão? Pô, cara, genial. Pô, eu tive, assim, grandes jogadores, né, cara? Jogadores, pô, que me ajudaram muito no meu crescimento. Júnior, Bebeto, pô, Gaúcho, enfim. Joguei com o Edmundo, depois foi pro Flamengo, Sávio, enfim. Mas o genial, você que é o genial, sem dúvida nenhuma, foi o Romário. O Romário, É mesmo, né? O Romário era de outro planeta, né, cara? Quando ele chegou no Flamengo, já estava no Flamengo, que ele chegou em 95, né? Praticamente logo depois da Copa do Mundo, foi campeão, o Flamengo contratou. E ele chegou no Flamengo, a gente estava fazendo uma pré-temporada em São Lourenço. E eu estava sozinho no quarto, né? São divididos os quartos para os jogadores, eram 2 para cada quarto. E eu estava sozinho. Quando o Romário chegou no Flamengo, ele não ficou sozinho.
né? Ele foi, tinha que arrumar alguém para ficar, ele acabou ficando no meu quarto. Porra, cara, aí imagina, baixinho, campeão do mundo, chegando, saiu do Barcelona, pô, era Putz, em êxtase. O que ele fazia no jogo, 1000 vezes eu vi ele fazendo nos treinamentos. é Finalização, mesmo. tinha isso. E não tinha essa parada que falavam que ele não treinava, não gostava de treinar. Ele fazia o que tinha que fazer e quando entrava no Aham. campo, a gente já sabia. Um ou dois o baixinho vai guardar e guardava. Ele realmente, eu tive a oportunidade, como eu falei, de jogar com muitos, mas ele era o cara, Diferente. diferente. É por isso que é o maior centroavante da história do futebol mundial de todos os tempos para mim, né? E você teve o privilégio, né? De estar ao lado dele. Pô, a gente foi campeão carioca, né? Campeão carioca em 96, uma das maiores campanhas que o Flamengo teve. Invicto. Ganhamos em cima do nosso rival, o Vasco da Gama. Ah, também quero novidade, né, Nery? Ganhamos em cima do Vasco. Eu te trouxe para lá para contar novidade, né? Tem que falar coisa, pô, isso aí todo mundo já sabe, pô. Foi ganhar do Vasco porra, até no futebol de botão te ganha do Vasco. Cara, outra curiosidade sua, né? Você se identificou muito com o Flamengo, foram quase 20 anos contando com a base, você vivendo dentro de Flamengo. Se eu não me engano, foi 17 ou 18 anos. Cara, tempo pra caramba dentro do clube. Você sai, passa por alguns clubes, mas você teve muita identificação com o Atlético Paranaense também, que por sinal a cor do clube é rubro-negro. Então o negócio é rubro-negro mesmo, né, cara? Não tem jeito não, né? Cara, é rubro-negro. E é verdade isso, né, cara? Assim, são as cores que me identifico muito, me identifico muito. O Atlético Paranaense, como você falou, o Flamengo tá acima de todos. E o Atlético Paranaense vem depois, porque foi um clube que me recebeu muito bem. Na época já estavam se estruturando, já tinha lá aquele estádio. O Atlético tinha 4, 5, 6 campos de treinamento. Não era hoje o CT que tem. Mas, assim, era um clube de referência, né? Foi um clube que me apoiou muito. Quando eu cheguei lá, estava muito frio na cidade e eles acreditaram. O Atlético Paranaense não ganhava um campeonato lá, acho que tinha quase 10 anos, 9 anos, 10 anos. E a gente acabou ganhando o campeonato lá. A gente tinha uma base muito boa, um time muito bom também. O treinador era o Abel Braga, né? Então, essa identificação com o Atlético Paranaense, mais um clube vermelho e preto. Não teve jeito. Você tentava até escapar, mas não tinha jeito não, cara. Rapaz, a sua passagem pelo Flu, eu posso zoar, você não, que você foi profissional do clube, aquele respeito, mas eu sou torcedor. Aí eu vou perguntar, mas você responde daquele jeito bonitinho, tá? Pra não desrespeitar o clube lá. Deu alergia, coceira na pele, alguma coisa? Agora fora sacanagem, como é que foi a passagem pelo Flu? Olha, assim, cara, não foi tudo aquilo que nós esperávamos, né? Porque É mesmo, foi. o Fluminense vinha num momento muito ruim, né? O Fluminense já tinha caído a primeira vez. E eu só fui para o Fluminense porque eu estava com uma proposta praticamente certa do Atlético Mineiro, né? Uma proposta certa do Atlético Mineiro. Mas o que acontece? O que aconteceu? Eu tinha uma lesão muscular. Eu tive uma contratura na minha perna esquerda. Eu saí do Flamengo, ia para o Atlético Mineiro, na época o treinador era o Leão, do Atlético Mineiro. Eu fui para o Atlético Mineiro, fiz todos os exames lá, mas só que os médicos do Flamengo já tinham passado para os médicos do Atlético Paranaense que eu não poderia jogar, que eu iria ficar em tratamento quase uma semana, 2 semanas, tratando, para que eu retornasse aos treinamentos. E quando eu cheguei lá, não sei se foi informado ao Leão, que era o treinador na época, que eu iria ficar praticamente aí umas 2 ou 3 semanas parada, me recuperando, ele falou que não queria a minha contratação, que ele queria que eu chegasse no Atlético Paranaense e já chegasse jogando. Que ele tinha jogo, o Atlético já estava jogando na época, tinham jogos importantes, ele queria que eu chegasse lá, treinasse e já começasse jogando. Eu não queria esperar esse período para que eu pudesse me recuperar para poder voltar aos treinamentos. E aí foi feita uma outra consulta ao Fluminense, os dirigentes do Flamengo na época fizeram uma consulta ao Fluminense, o Fluminense tinha, eu acho que na época, um entendimento com a diretoria do Flamengo, e aí eu fui oferecido ao Fluminense, o Fluminense falou, não tem problema, ele vem, faz o tratamento que ele tem que fazer, a gente espera,
até ele se recuperar para a gente poder usar o jogador. A gente gosta muito do treinador, do jogador, não sei o quê. E eu fui para o Fluminense, fiz o período de trabalho, de tratamento, muito bem, por sinal, na época. E comecei a jogar no Fluminense, mas o Fluminense, na época, não tinha, né, cara, estrutura. O Fluminense já tinha caído a primeira vez. E aí a gente tinha até uma boa base, tinha até um bom time, mas é como eu falei, a gente não basta só ter uma boa base, um bom time. Tem que ter trabalho, tem que ter um aparato todo por trás, e infelizmente o Fluminense naquela ocasião não tinha. Tanto que caiu, né? Eu tinha um contrato com o Fluminense, se eu não me engano, era de 4 meses. Eu fiquei lá quase 1 mês e meio, 2 meses, acabei rescindindo meu contrato, e aí o Fluminense acabou caindo de novo. Vou pegar 2 perguntas aqui da galera que está acompanhando com a gente. Um Oxigênio 81 botou aqui: virava e mexia, saía a notícia dos jornais que o Vasco tinha interesse em você. Se era verdade. E aí o Arrasca da torcida botou aqui, ó: Nélio, você jogaria no Vasco? É contigo mesmo. Responde pros caras aí, mano. Vamos por parte, né? Vamos por parte. O Vasco, 2 ou 3 ocasiões, teve interesse. Foi ao Flamengo com interesse de me levar para lá para jogar em São Januário. Isso é verdade, porque depois eu falei com os dirigentes do Vasco, né? Até o saudoso. A gente tem que falar. A gente sabe, eu sou Flamengo, mas em algumas conversas com o Eurico, ele, depois disso tudo, ele realmente falou que comigo, que 2 ou 3 vezes esteve no Flamengo para tentar me levar para lá junto com o Calçada, que era até então o presidente. Mas na época os torcedores do Vasco, muitos torcedores, por esse motivo de eu ter, né, contra o Vasco, me desdobrar, né, ter feito gols importantes no Vasco, a torcida não queria. E aí não entrou em entendimento, e aí eu acabou não indo para lá. Mas se eu jogaria no Vasco, cara, eu acho que, assim, não adianta, falando hoje, né, é difícil a gente falar, porque o Vasco... Fala. Pode falar, Nélio. Pode... né, e tem muitos profissionais lá, o meu irmão teve a oportunidade de jogar lá, grandes outros craques jogaram lá, mas é como você falou, eu tenho pele rubro-negra, né? Porra, você é maluco. Filho, naquela época ali, se eu bem te conheço, podia chegar dobrando o salário que você não ia, Nélio. Você não ia, irmão. A gente tinha muito isso também, né, Alan? A gente tinha identidade com o clube. E isso daí, Verdade. no final, isso prevalecia, porque a gente conhecia todo mundo, cara, e não queria sair dali. Ali era o nosso ninho, né, o nosso reduto. E as pessoas, como eu falei, a gente conhecia do porteiro ao presidente. Então, aquilo não adianta a gente, mais uma vez, a gente está falando de hoje, né? O jogador hoje joga no Vasco, joga no Botafogo, joga no Fluminense, não está nem aí. Antigamente não tinha isso, de verdade. Poderia até ter, mas não tinha, não era frequente, né? Tanto que o Bebeto acabou saindo do Flamengo e foi para o Vasco e deu aquele problema todo. Então, a gente não tinha isso. A gente gostava de onde que a gente nasceu, de onde que foi criado. E, como você falou, seria muito difícil sair do Flamengo para ir para o Vasco. Ele até foi pro Vasco. Mas, Bugica, você destruiu a estreia do Bebeto no Vasco, Bugica. Eu te amo, Bugica. Ó, 1989. Bugica, rapaz. Ei, Bebeto, quem é Bebeto na fila do pão perto do Bugica? 89, Bugica arregaçou ele. Mas, com toda a brincadeira aí, Bebeto também grande ídolo do Flamengo, que não tem nem palavras para elogiar esse cara. Bebeto é craque, né, cara? Craque. Enfim, pô, eu acompanhei muito também a chegada dele lá no Flamengo. O que ele jogava, o que o Bebeto fazia, era absurdo. Era absurdo. Que jogador. Nélio, tu já chegou a fazer gol contra o Flamengo? Não, eu nunca joguei contra o Flamengo. Graças a Deus, cara. Se fizesse a comemorar, Nélio? Não, tá maluco. Porra, pelo amor de Deus, o pessoal tá perguntando isso aqui, tu não faz... Porra, pelo amor de Deus, hein, Nélio? E aí, cara, falando um pouquinho do tema atual, que já tá quase acabando a live, infelizmente a galera vai ficar bolada aí, mas a gente não pode ficar até amanhã aqui, eu ficaria, mas daqui a pouco tá acabando. Cara, você vê hoje no cenário atual,
algum clube no Brasil, cara, apto a enfrentar esse time do Flamengo de 2020, irmão? Não, eu acho que não. Se continuar trabalhando, se continuar se dedicando, né, se continuar montando essa estrutura, né, que desde a chegada do Jorge Jesus, e eu falei quando eu estava, né, trabalhando numa emissora de televisão, que o Jorge Jesus seria o diferencial do Flamengo, né? Tanto para o bem como para o mal. E a gente acreditava muito no trabalho dele, mesmo não sendo tão reconhecido. E a gente vê que é um treinador espetacular, né? Tem o grupo na mão, tem o time na mão, tem os jogadores na mão, sabe trabalhar, sabe mexer numa equipe, sabe, enfim, um baita um profissional. E foram jogadores que também se identificaram, né? Isso daí é muito importante, não adianta só ter 11 jogadores. Hoje o Flamengo tem um grupo de jogadores e cada vez mais se fortalecendo. Eu não vejo, se continuar com a mesma pegada que a gente fala, a mesma direção, que não haja vaidade dentro do grupo. Eu acho que o Flamengo é muito difícil ser batido, principalmente pelo que vem mostrando ao longo do ano passado e no começo desse ano. O Jorginho, cabeça de área também, que foi do Flamengo aí, deixando um grande abraço para você. Um monte de gente aí mandando um beijão aí. Beijo para todos vocês aí. Obrigado pelo carinho. Jorginho joga tá comigo lá no Master. Irmão. É, pode crer. Jorginho, olha teu direct aí, Jorginho. Tô mandando mensagem para você, meu filho. Hein? Jorginho é difícil, hein? É Ô, difícil. Jorginho, pelo amor de Deus, hein? Falei com o Lê já. Aí. Ô, Nélio, dentro desse conjunto todo que a gente sabe que o Flamengo tem hoje, quem é o jogador mais diferenciado do elenco hoje para você, cara? Se você pudesse pensar um e botasse lá naquele time de 92 para jogar do teu lado, quem seria o cara? Porra, cara, tem um monte, né? Tem um monte assim que a gente pode escolher, né? Assim, por posição, mas eu gosto muito do Gabigol, né? Assim, eu acho que Mesmo? eu gosto do Gabigol. Calma, eu gosto do Gabigol, porque é um jogador que se identificou com o Flamengo, se identificou com a torcida. É um jogador que está mostrando, apesar de tudo, né, um jogador novo, está mostrando dentro de campo que merece todo esse carinho, né, porque está fazendo e está mostrando dentro de campo. É um grande jogador. Mas eu particularmente, eu gosto do futebol do Bruno Henrique, né, que é um jogador que chegou um pouco mais desacreditado, pelos dribles, né, pelo que demonstra dentro de campo, joga ali pelo lado esquerdo, um lado que eu também, né, joguei muito ali pelo aquele lado. Eu gosto muito do Gabigol, mas assim, se tivesse que escolher um jogador para jogar hoje comigo, eu escolheria o Bruno Henrique. Show de bola. A sua cunhada tá mandando aqui, Nélio. Manda um abraço pro seu irmão Neném, que tá em casa curtindo a sua live comigo aqui. Nós te amamos, cunhado. Então você manda um salve pro teu irmão, cara. Acompanhando, que passou, a gente ia falar, mas aí já foi embora. A Luciana. Tem uma outra Luciana, muito amiga, esposa do amigo meu, que está lá na Paraíba. A Lu faz um trabalho, cara, social lá espetacular. Tá? Um beijão para ela também lá, ajudando lá toda a população. Eu acho assim, cara, formidável o trabalho que ela faz lá. Muito legal. Um beijão para ela. Tá lá na Paraíba, entrou aí. Tomara que ela esteja nos vendo aí. Show de bola, Lu. Continua nessa pegada aí que a gente precisa de seres humanos assim nesse momento, né, cara? Momento tão delicado que a gente tá passando. Fica até o apelo aí, pra todo mundo aí. Não precisa ir muito longe. Se você não tiver condições, às vezes teu vizinho, o pessoal dentro da sua casa está precisando de uma ajuda. E agora a ajuda não é só financeira, não, né? Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais tristes, mais depressivas. Então Emocional, tende a precisar muito de ajuda. emocional. Meu irmão, você deixou de realizar algum sonho na sua carreira? Tem algo que se você pudesse voltar atrás também, você faria diferente? Ou não? Alan, não tenho que me queixar, não. De verdade, meu amigo. Eu acho que eu vivi um sonho de garoto, né, cara? Assim, um sonho de garoto, um sonho de menino, um sonho
A gente não acreditava, ou não tinha dimensão do que seria ser um jogador profissional, ou ser um jogador que vestiu a camisa de um grande clube como o Flamengo. A gente tem sonho de criança. Desculpa que a gente fica um pouco emocionado. Pode falar, irmão. A casa é sua. Aqui tu tá na nação, tá em casa. Sonho de criança, de um dia vestir a camisa do Flamengo. E a gente passou assim, por muita dificuldade também. Eu digo dificuldade, não é de família, é de família, sabe? De irmão, da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa assim, fora do comum. Foi minha mãe e meu pai, como eu não tive a oportunidade de frisar aqui. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com praticamente 5 anos. E a minha mãe foi minha mãe e meu pai. E a gente não tem assim a dimensão do que você vai ser, né? A gente tinha um sonho de criança, um sonho de ser um jogador profissional. E a gente conseguiu. E a gente chegou lá. Eu não tenho que me queixar de nada, cara. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estiveram do meu lado, meus amigos, minha mãe, meus irmãos, minha família, pessoas que eu encontrei pelo meu caminho, treinadores, como a gente já falou aqui, para você ser um ídolo de uma nação, né? Como você falou, você ter o reconhecimento de uma nação, de torcedores que são apaixonados pelo clube. E isso daí não tem preço que pague. Você sai na rua, onde eu passo, fora do Rio de Janeiro, você tem esse carinho do torcedor. Então eu não tenho que me queixar de nada, só agradecer a você também, né, por essa oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha mãe, dos meus irmãos. Isso daí não tem preço que pague, parceiro. Sua presença aqui, cara, foi um presente para todos nós, cara. Por tudo que você representou, né, cara? Você inspirou uma geração, como o camarada falou aí. Se o cara fazia gol e ele andava com as pernas arcadas, ele também te copiava na sua conduta. E o mais interessante, né, apesar de ser um moleque novo, que veio da zona norte do Rio, a gente não via você na mídia causando nenhum tipo de escândalo. Não que a gente vá condenar, tem jogador que faz, se garante lá, faz do jeito dele, mas você é um cara extremamente profissional, que levava muito a sério, não só o profissionalismo no futebol, mas as cores do Flamengo. Eu notava que além de ser muito profissional, você era muito Flamengo. Então é um orgulho, cara. Falo para você de todo o coração. Eu tô feliz aqui por fazer essa live, porque isso aqui vai ficar eternizado, vai ficar no YouTube quando você quiser ver, rever. E pô, ter um acervo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, para mim é um orgulho muito grande, principalmente quando você expressa, né, o teu sentimento, a tua emoção, a gente vê que é uma coisa genuína e que realmente vem do teu sangue, que é rubro-negro, irmão, de coração. Você vai até o final da vida levar isso com você, porém, levando junto um legado rubro-negro de um cara que passou pelas nossas cores, passou pelo nosso clube e fez toda uma diferença. Assim como todo mundo que está assistindo essa live aqui hoje é um privilegiado, cada um da sua forma também fez a diferença pelo Flamengo e faz, indo ao estádio, comprando uma camisa do clube, amando o clube. Mas você teve o privilégio de pisar no gramado, irmão. E vou te falar, eu vi muito craque jogar pelo Flamengo. Não vou nem citar nomes para não causar ciúme, mas repito aqui algo que eu quero que fique marcado. Eu nunca vi ninguém ter tanta disposição para honrar a camisa do Flamengo como o Nélio. Você pode assistir mais 20 lives minhas, você vai ver eu falar que foi o cara mais genial, o cara, mas honrar esse manto. Igual você honrou, eu venho aqui publicamente pedir para você simplesmente muito obrigado por tudo que você fez, irmão. Eu acho que a galera compartilha e compactua dessa mesma teoria minha que se tornou prática nos gramados aí e abrilhantou mais ainda a história do Flamengo, irmão. Você, desculpe o termo, você é foda. Obrigado, ela. Pô, quero
assim, pô, você quer fazer a gente chorar, né, também na live, né, cara? Pô, cara, sem palavras para agradecer o seu carinho aí. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. E você marcar, né, num grande clube como o Flamengo, você ter uma historinha onde que muitos grandes jogadores marcaram história nesse clube, é muito gratificante. Eu agradeço aí você, agradeço as pessoas que estiveram aí, tenho grandes amigos aí, o Joga 10, o Luciano, a Vina também está vendo. Enfim, muitas pessoas queridas, né? Pessoas que são do meu convívio, Cleito, pessoas que me conhecem. E quem me conhece sabe a minha forma de agir, sabe o meu caráter, né? Como você mesmo falou, eu acho que isso daí é muito importante. E eu só tenho que agradecer a você mesmo, do fundo do coração, pelas palavras, pelo carinho, e desde o momento aí que você me chamou para fazer essa grande live aí. Uma dúvida aqui, depois que você se aposentou, você já sonhou que estava entrando no Maracanã com a nação toda gritando, irmão? Já sonhou alguma vez ou não? Ah, sempre passa um filme, né, cara? A gente que é ex-jogador, ex-atleta, a gente passa, mas assim, eu fico tranquilo porque eu vou muito ao Maracanã também, né, cara? Jogos do Flamengo, assim, sempre que tem oportunidade, eu tô lá e tô acompanhando, tô torcendo, tô vibrando, tô chutando a cadeira quando tem que chutar. Porra, até como comentarista, pô. A Foi lá na gente Flá TV lá de comentarista já, pô. grande aprendizado, né? Aquilo ali para mim foi um grande aprendizado e a gente também está seguindo uma linha aí. Tem alguns projetos bons também, assim como você está aí no seu canal, eu estou tentando organizar um negócio desse aí. Você, para mim, também já é uma inspiração, né? Obrigado, irmão. Isso daí é muito legal. Então vamos ver aí o que a gente está fazendo. A gente está lá no Master, né? Joga direto lá também. E é vida que segue, vamos embora, né? E bola para frente, e que eu tenho certeza aí que Deus aí tem coisas boas preparadas para a gente aí futuramente. E que Deus possa te abençoar. Um detalhe que eu só falo no final da live, senão todo mundo vai querer fazer live, vai fazer fila aqui, Zico, Nunes. Tô brincando. Cara, uma coisa que eu sempre falo, essa live aqui, eu sempre peço muito a Deus, cara, para os profissionais que passaram pelo Flamengo, que passarem por essa live aqui, terem as portas abertas, para que possa ser uma live pé quente. Graças a Deus, até o pessoal brinca comigo, né? Passa por aqui, acontece alguma coisa, entendeu? Eu peço muito a Deus para abençoar as minhas palavras, esse canal, para que seja um fator abençoador, independente de religiosidade, né? Acho que religiosidade não salva ninguém de nada, mas tem Deus, que é o Criador de todas as coisas. Dizem até que ele é rubro-negro, né? Também tem esse negócio. Então, irmão, eu desejo tudo de melhor para a sua vida. Espero que essa live aqui seja um trampolim, um divisor de águas na sua vida. Eu sei que você está vivendo agora um momento meio que de transição e de planejamentos. Então, espero que você seja assertivo e que Deus tome conta de tudo, aí, todas as suas decisões e tudo dê certo na sua vida. E finalizo aqui com as minhas saudações rubro-negras e para presentear você que está assistindo, Nélio finaliza a nossa live como ele quiser, a hora que ele quiser, ele fala o que ele quiser. O cara é o dono do Nação Urubu 81, pô. Eu só estou aqui para representar vocês. Quem manda aqui, ó. Ó o patrão aqui, ó. Manda aí a despedida da galera. Pede a galera para seguir lá, hein, Nélio? E, porra, se o nego não estiver seguindo você, eu vou ficar bolado pra... Imagina um cara nervoso. Tem que seguir lá, se não estiver seguindo o Nélio, eu vou excluir do meu Instagram, hein? Tô avisando, que não é flamenguista, não. Fala aí, Nélio. Segue lá, né? Nelly.fla lá no Instagram. Mandar um beijão pro Márcio, um amigo meu também. Coração, Alex. Alan, você é top. Só tenho que agradecer você mesmo pelo convite. A Nação Rubro-Negra também, né? Nação Urubu 81. Vocês continuam também seguindo aí o nosso querido Alan. Pô, foi muito especial, cara. Muito legal essa live. E vamos finalizar, né? Que ela tá aqui mais uma vez, não custa nada a gente mostrar. Pô, irmão, pô. Aí, seria pedir muito, acho que nem dá, né? Acho que nem cabe mais em você, né?
Ia pedir pra tu vestir o manto de 92. Dá por cima aí mesmo? Por cima dá, não? Eu Ou tô fica fininho, apertada? eu tô fininho, eu tô fininho. Porra, mete essa, né, Hélio? Eu vi tu correndo outro dia ali. Aí, as perninhas arcadinhas. Tem uma barriguinha aí, né, Hélio? Pô, não tem Não não. mete essa, filho. Pra correr no Master, tu tem que estar bem, filho. Pô, quem tá mandando um alô pra você falando que você jogou muito aqui? Ih, esse goleiro garrava nada, né, Hélio? Ih, goleiro ruim. Tal do Bruno, sabe quem é? Pô, que Bruno, isso? goleiro? Pô, manda um beijão pro. Pô, isso é fera demais, cara. Caraca. Rapaz. Beijo, né? Beijão Ah, pra ele. ele tá falando que o Atlético Mineiro dele lá sofreu na tua mão. Aí, Zé guarda. Daí é especial Bravo. e a gente torce muito por ele aí também, tá? Pode ter certeza disso. Irmão, Aí, levanta isso aí pra gente finalizar com chave de ouro. O melhor atacante do pentacampeonato de 1992. Nosso querido, nosso amigo Nélio. Um beijo no teu coração, um beijo na tua família. Avisa o Nego Gilberto que eu vou pegar ele também pra uma live, hein? Quando ele passar e falar, ó, corre do Alan que eu vou pegar ele. só vou dar força lá pra que você faça essa live legal com ele. Alain, um Irmão, beijo na beijo no sua coração aí. 81 aí, tá? Obrigado pelo carinho. Até uma Fica próxima. com Deus. Valeu a todos que participaram aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus também. Valeu, Nélio. Tamo junto, cara. Próximo, amigo. Beijão. Fica com Deus aí. Valeu. Fica com Deus, cara. Tchau, tchau.